Em uma escola comum, um pequeno pedaço de borracha é jogado para o protagonista, cujo nome é Daejeon. A borracha caiu na mesa dele. Nesse momento, ele olhou para trás, e seu parceiro pediu desculpas por bater-lhe. Seu companheiro contou que ele tentou jogar borracha na pessoa sentada na frente, mas o menino percebeu que ninguém estava sentado na frente dele. Então eles começaram a jogar mais borracha enquanto Daejeon olhava para o cabelo dela. Já está cheio de pedaços de borracha. Foi nesse momento que ele se virou e pediu que eles parassem. Seu companheiro ficou zangado. Ele se aproximou de sua mesa para insultá-lo. E por medo, perguntou o que ele disse. Daejeon fingiu não entender. Ele disse que o parceiro estava a atirar borrachas e que ele só queria que ele parasse. Nesse momento, seu companheiro o deu com um soco na cabeça, chamando-o de idiota e segurando-o pelos cabelos. Pergunte se ele foi estúpido, enquanto Daejeon apenas pede desculpas, e então seu parceiro está pronto para bater-lhe novamente, e dá-lhe um soco novamente, enquanto pergunta se ele deveria parar só porque ele foi solicitado a fazê-lo. Ao mesmo tempo, outros companheiros olharam para a cena sem nenhuma reação. De repente, um colega de classe disse que o professor estava aqui. Então o professor entrou na sala de aula e Daejeon deu um suspiro de alívio, e o professor finalmente veio. Em seguida, ele e o agressor olharam para a professora, que tossiu e disse para pararem de brincar. O abusador acompanhou o pedido da professora com um sorriso. Daejeon, cicatrizado, chora pela injustiça e se pergunta se isso é uma piada. Apesar disso, eles não param e o abusador entrega-lhe uma nota que seu parceiro pediu que ele entregasse a ele, e seu parceiro colou a nota nas costas de Daejeon dizendo que ele era um órfão estúpido, e ambos começaram a rir ao mesmo tempo. Ele foi espancado e pensou que ele não poderia contar a ninguém. Então a professora perguntou que dia da semana era, e que tal o dia 14. Ele diz aos alunos que leiam o texto 14 vezes. O protagonista, por outro lado, está pensando em como os adultos não fazem isso. Porta. Ninguém o ajudou. Depois que a campainha tocou por um tempo, ele estava completamente sozinho. Vimos um rapaz andando por aí e perguntando se alguém tinha um cigarro para o agressor. Para chamar a atenção dele, ele disse que tinha um e o convidou para fumar juntos. Quando o garoto olhou para Daejeon, ele agarrou sua camisa e perguntou: "O que é isso? E se ele ainda estivesse na escola primária, poderia agir tão ingênuo?" Então lê o bilhete que diz: "O órfão estúpido pergunta ao abusador quem escreveu isso." O abusador respondeu que ele fez isso e que era engraçado bater-lhe porque ele era um órfão estúpido. O garoto ficou com raiva, enrugou o bilhete e suou nervosamente. O abusador pediu desculpas dizendo que estava falando de outro aluno e, antes que ele pudesse terminar, o menino deu um tapa forte no rosto dele, deixando-o cuspir. O agressor caiu imediatamente no chão com a força do punho. O menino se preparou para chutá-lo, chutando-o no estômago, e o agressor começou a sentir uma dor intensa. Em seguida, ele perguntou se o abusador estava louco e disse para repetir o que ele disse: "Continue a bater no abusador." Quando Daejeon fica surpreso com a situação, o garoto pergunta se ele se considera algum tipo de durão e avisa que ele vai acabar com ele de uma vez por todas se ele vir esse tipo de coisa novamente. Ele aponta para o estudante Daejeon e pergunta qual é o nome dele e, portanto, o abusador. Ele respondeu, quando o garoto Hagen acrescentou que eles nunca deveriam tocá-lo novamente. Foi nesse momento que o protagonista ficou chocado. Ele acredita que, depois dessas palavras, ninguém mais o incomoda e que todo o problema é que ninguém lida com a situação, nem mesmo o professor, nesta escola. As palavras do abusador, de Jin, eram muito poderosas e ninguém se opôs a ele. Embora Deakin seja muito mais forte do que ele, o pequeno dominatrix não é nada comparado aos verdadeiros dominatrixos na escola. Em casa, Daejeon olha para si mesmo no espelho e diz que odeia ser sempre dependente dos outros. Outros pareciam tristes, mas rapidamente se animaram e disseram que ele precisava ser mais forte. O tempo passa e o protagonista trabalha duro, faz flexões em casa, lê livros sobre autodefesa e artes marciais, corre nas ruas para aumentar a resistência e assiste a lutas profissionais para aprender a autodefesa. Depois de algum tempo, ele percebeu que havia ganhado muito peso. Então ele continuou trabalhando mais, e além do ganho de peso, ele também ficou maior e ele decidiu continuar treinando. Daejeon é bastante forte agora com o tempo, e ações ao ler livros de artes marciais. Depois de todo esse treinamento, ele foi para a escola e todos queriam saber se ele era o menino que era antes, perguntando-lhe o que aconteceu. Um estudante diz aos seus colegas de classe para não se aproximarem dele porque ele é um verdadeiro valentão agora. O protagonista caminha, pensando que ele liberou suas energias e emoções reprimidas, e agora ninguém pode ignorá-lo, mas apesar de sua força, as coisas desmoronam rapidamente. Foi um dia maravilhoso, e em uma pequena loja próxima vimos o Daejeon parecendo muito diferente, com óculos e barba sem raspar. E depois, alguém entrou na loja da Daejeon e disse bem-vindo enquanto ajustou os óculos, pensando que essa era a vida deles. Agora, algum tempo depois, no gabinete do diretor, o garoto está olhando para o diretor da escola. E até mesmo o garoto está sucumbendo a um verdadeiro valentão. Uma senhora está apresentando seu projeto na sala. Este projeto é chamado de Melhor Condutor. O plano deles é infiltrar alguém para comandar o grupo, para que eles possam controlar a multidão. Um homem na sala questionou se o plano era controlar a violência com mais violência. Presidente do grupo. Ele disse que parecia engraçado, e o homem ao lado dele ficou surpreso.
O presidente então perguntou se alguém tinha a capacidade de liderar a multidão. Depois de algum tempo, vemos que o protagonista tenta ler um livro, mas não consegue se concentrar e decide parar de ler. Um homem que trabalha no mesmo local comenta que os jovens de hoje carecem de paixão, enquanto Daejeon está pensando em desistir de tantos exames de admissão à faculdade quanto possível, e de seu trabalho em outro local. Um grupo de homens está roubando um rapaz. O menino disse que precisava comprar mingau para sua mãe, e os homens zombaram dele por ser um homem na época. Ele chama a atenção do valentão e diz ao valentão para comprar um cigarro e deixar o garoto em paz, e o valentão concorda. Um casal do grupo também decidiu sair. Eles chegam à loja onde o protagonista trabalha, e seus colegas estão assustados e dizem que ele está indo para o salão dos funcionários. O homem foi até o balcão e acendeu 2 maços de cigarros médios. Naquela época, Daejeon pensou que eles deveriam ser estudantes do ensino médio, então ele pediu que eles mostrassem seus cartões de identidade. O valentão ficou um pouco zangado e disse que se esqueceu, mas ele deveria ter dado o cigarro para ele, porque não era grande coisa, mas o Daejeon respondeu: "Identidade, não haverá cigarros." A garota pergunta se ele está falando sério, ela diz que ele é rude, então o valentão diz que alguém tão rude como ele pode morrer facilmente, e a garota concorda. O valentão do liceu lançou-lhe um bilhete dizendo para se apressar. Daejeon olhou para o dinheiro e pensou em como esse cara era estúpido, mas ele ainda precisava de identificação. O homem colocou 2 bebidas no balcão, e a garota parecia um pouco desconfortável e perguntou: "Por que beber isso agora?" Então o protagonista diz: "Desculpe, mas antes que ele termine isso, o valentão está agora muito zangado. Pergunte se ele é surdo", e a garota parece assustada. Nesse momento, a multidão agarrou Daejeon pelo pescoço, chamou-o de idiota e olhou para ele dizendo que iria bater nele. Seu colega disse que a multidão roubou seu cigarro, e perguntou se Daquan queria que ele chamasse a polícia. O colega olhou para a situação de Daejeon e ficou desesperado. O homem disse que havia outros clientes na loja e sugeriu que resolvessem o problema do lado de fora. Daejeon não podia acreditar no que seu chefe acabou de dizer. Do lado de fora, o valentão o abraça e pergunta por que ele não se comporta como antes. Ele olhou para ele e perguntou se ele acreditava. "O que pode lidar com isso?" Daejeon disse a ele para deixar ir e deu-lhe 3 segundos. A garota riu dele e disse que ele era louco, mas ele ignorou o riso e começou a contar. A multidão estava agora muito zangada e perguntou se ele estava realmente contando e estava pronto para bater-lhe. Então, vimos a perspectiva do bandido olhando para Daejeon com as mãos nos bolsos, e a garota dizendo a ele para se levantar. Ele ficou chocado e não sabia o que estava acontecendo, e a menina disse que foi espancada e desmaiou. Ela olhou para ele e perguntou por que ele ainda estava ali. Quando o valentão amaldiçoou Daejeon, a garota o ajudou a se levantar. Bata nele quando ele está distraído. Depois ele sussurra para a garota ligar para os outros. Ela diz que não o ouviu e ele grita para ligar para os outros. Ela saiu correndo. O bandido espancado disse que Daejeon estava com problemas, e perguntou se ele sabia com quem ele estava mexendo naquele momento. O protagonista tinha uma ameaça para o bandido, colocando a mão no ombro do bandido e perguntando sua idade. O garoto perguntou com medo: "Então por que você quer saber?" Daejeon já estava apertando sua clavícula com força com os joelhos, e o valentão disse que ele tinha 17 anos, e ele o implorou com dor: "Deixa-o ir." E então o Daejeon disse que se o encontrasse a comprar cigarros de novo, ele o mataria mesmo. Nesse momento, um grupo de adolescentes chegou ao local. Eles olharam para a situação e se perguntaram se seus amigos estavam ajoelhados na frente do caixa. Ele olhou para eles e se eles eram amigos dele, se todos viriam. Um homem grande pergunta quem é o protagonista e de onde ele vem, e também pergunta se ele é um estudante do ensino médio e se ele é adulto. Enquanto o Daane da escola secundária de Naedon se prepara para lutar com mais velocidade, o Daejeon sai do caminho e dá um tapa na cara de Da. Esse tapa foi muito alto, e a saliva fluiu. Então Daeane caiu no chão, surpresa. A rapariga não podia acreditar no que viu. Daejeon disse que não tinha muito tempo e disse a todos para virem de uma só vez. Os adolescentes do grupo o chamaram de louco e um deles o insultou e se preparou para bater nele. Daejeon tirou a mão do bolso e bateu fortemente no rosto do cara. Outro homem também se aproximou dele, mas o ataque foi facilmente evitado e Daejeon continuou a dar um cotovelo na cabeça, derrubando o adolescente completamente. O outro tenta atacá-lo pelas costas, mas o protagonista. O criminista conseguiu se virar e se esquivar, e acabou levando um atingido na cabeça. Depois de completar a curva, o bully anterior estava deitado no chão tentando agarrar uma garrafa. Ele conseguiu e disse que iria terminar isso agora. Daejeon olhou para trás reflexivamente e deu um soco no estômago do valentão, fazendo-o cuspir muito. Ele caiu pesadamente no chão, de frente para um membro da equipe. Daejeon disse que ele era o único que sobrou e perguntou se ele queria lutar. O cara olhou para o personagem principal e disse que uma pessoa tão forte só poderia ser Daejeon, e perguntou se Daejeon estava na mesma escola que eles. A garota pergunta se este Daejeon é a mesma pessoa que o líder da região de Incheon, conhecido como Punho de Ferro, que conquistou uma região caótica em apenas uma semana, dizendo que preferiria levar uma bala do que enfrentá-lo. Mas olhando para isso, ele disse que não parecia e se perguntou se os rumores eram falsos. O tipo curvou-se e pediu desculpas, e disse que isso nunca mais aconteceria. Daejeon agarra a cabeça do bandido e pergunta se ele tem vergonha de causar problemas. Nesse momento, o protagonista chama a atenção da garota assustando-a e pergunta: o que eles vão fazer com os meninos que estão deitados no chão? O tipo perguntou se queria levá-los ao hospital.
Daegon respondeu que ele não estava falando do Hospital 1. O homem que estava deitado no chão foi espancado e levantou-se e perguntou: o que aconteceu? Seu amigo disse que não importava, desde que ele se levantasse rapidamente. Vimos que todos nos locais específicos mostram respeito por eles, mas o Daegon deixou claro que se algum deles voltasse à loja e causasse problemas, eles estavam acabados. Você pergunta: todos eles entendem? E eles respondem sim, dizendo que todos eles são seus subordinados. Um pouco depois, no final do dia, Daegon estava andando. Pensando que não consegue estudar por causa desses idiotas, mas curtindo a sensação, ele entra na sala de aula e uma mulher lhe pede para falar, mas o protagonista recusa. A mulher disse que tinha uma sugestão e entregou-lhe um cartão, disse ele. A Dinlong Middle School retornou à sala de conferências, e o diretor perguntou se o contrato foi assinado e se a oferta foi aceita. Depois de um tempo, a senhora olhou para ele e, na Daejeon High School, ele estava feliz por finalmente voltar à escola, comentando que ele começou a frequentar o ensino médio aos 20 anos. Daegon pergunta se o plano é para um bandido lutar contra outros bandidos. A mulher confirmou isso e disse que ele precisava das habilidades dela para que isso acontecesse, mas em troca questionou por que a mulher pensaria nessas coisas em vez de administrar a escola. A mulher então diz que ela fez uma verificação de antecedentes em Daegon, e que ele está curioso para se aproximar do personagem principal. Ele disse a ela para não fingir arrogância, porque ambos sabiam que ele não podia recusar a oferta e que agora não era hora de orgulho. Ela perguntou se ela não achava que era uma boa maneira de corrigir os erros do passado. Daegon disse que sim. Muito bem, ele perguntou como começar depois de algum tempo. Já vestido de uniforme, ele andava pelos corredores, chamando a atenção. Enquanto isso, um homem disse aos alunos para ir à sala de aula. Na sala de aula, um aluno é segurado por outro aluno e conversa com o representante da turma, Van Ojon. Em seguida, ele perguntou aos alunos se eles tinham ouvido falar de novos alunos transferidos. Nesse momento, o estudante demitiu seu subordinado, dizendo que era um bom meio de transporte, e perguntou-lhe por que ele deixou a escola e se foi porque a menina puxou suas calças. A mesma rapariga. O John disse que talvez porque eles lhe pediram tantas coisas, ele deveria ter comprado apenas pão para eles. Então o professor veio e fez com que eles voltassem para seus lugares com uma expressão fria. O protagonista entra na sala de aula e o professor diz aos alunos que eles têm um novo aluno hoje. Egean se apresenta. As meninas ficaram surpresas com o fato de o novo estudante ser tão bonito, e os meninos ficaram maravilhados com ele. Uma das garotas, Yuri, está se maquiando, enquanto um estudante pergunta a Orjun se ele gosta de sua nova aluna, Orjun. Ele disse que já tinha pena do novo aluno, e que embora ele fosse bater nele, havia um assento vazio para Daejeon se sentar e cumprimentar outro aluno. O protagonista pergunta seu nome e o garoto responde que ele é Mintsao. Mintsao disse que a aula poderia ser um pouco diferente, e o recém-chegado disse que ele usaria óculos para estudar. Levante-se da cadeira ou da casa. Ele disse que era hora de começar a ser amigável. O menino perguntou ao grande Dio o grau de seus óculos, e ele respondeu que cada olho tinha 1,5. Então Mindsu perguntou por que ele usava óculos enquanto o bully estava se preparando. Bata no rapaz forte batendo-o na cabeça. Oyon parecia satisfeito. Surpreendidos, os novos estudantes questionaram como o golpe surgiu do nada. O bully sorriu e ameaçou dizer ao rapaz para ir comprar um rolo de salsicha, ou perguntar se ele estava falando com ele naquele momento. E Orjun disse que sim, seu velho amigo costumava comprar pão para eles, mas ele não era muito leal. Ele também disse que o recém-chegado tinha acabado de chegar e não parecia querer trabalhar muito segurando o rosto do garoto. O bandido diz que agora é responsável por conseguir o pão de tensão devido à situação. Minso disse que as aulas já tinham começado e perguntou se ele poderia ir no recreio. De longe, outro valentão ridicularizou a situação como irônica. O John disse que se esqueceu do incidente e agradeceu ao garoto por dizer isso. Obviamente, havia muita pressão, e ele disse ao rapaz para fechar os olhos. Então vários estudantes fecharam os olhos com medo, e o protagonista não consegue acreditar em como a situação é triste. A multidão dá um soco na cabeça, liga para o menino idiota, pergunta se ele quer morrer, e diz para ele comprar pão. Agora, vendo tudo isso, Daejeon diz ao rapaz para tirar as mãos da cabeça. Voltando algumas horas atrás, vimos o recém-chegado lendo as regras e perguntando se ele tem que cumprir todas as regras. A mulher confirmou que faz parte de um projeto secreto e que não pode haver erros, comentando que a escola é como uma selva onde o mais apto sobrevive e que no reino animal o mais forte é o leão. Ele acrescentou que isso se aplica a um leão comum, mas o novo estudante não é um leão comum. De volta ao presente, Daejeon está observando toda a situação. Então o valentão perguntou por que ele não fechou os olhos enquanto bateu no garoto, e ele disse que entendeu o novo aluno. Ele acabou de chegar, mas é o menino que costumava sentar no seu assento que compra pão criando meninos. O John sugeriu que eles fossem juntos porque eram amigos. Os recém-chegados disseram que apenas um deles precisava receber pão e questionaram se eles realmente precisavam de pão. A multidão perguntou à distância se eles realmente se revezavam para se organizar, e outra multidão também sorriu com olhos ameaçadores. O bandido disse ao protagonista para não se exibir e ir embora. Nesse momento, o recém-chegado se levantou. Vá até o bully e pede-lhe dinheiro.
Os bandidos perguntaram se ele não tinha carteira e ele não entendeu nada. Pegue a cabeça do protagonista e diga que o protagonista deve estar louco. Olhando para o valentão, Dagon disse a ele para usar seu próprio dinheiro. O valentão perguntou, brincando, se ele não tinha dinheiro para comprar pão ou se não tinha seus pais para lhe dar dinheiro. O protagonista fica irritado e pede a ele para tirar as mãos da cabeça e calar a boca, deixando claro que ele começou. Em seguida, ele deu um soco nas costelas do bandido, fazendo-o cuspir com a força do punho. Depois, o protagonista deu-lhe outro soco. Um soco bateu diretamente no rosto do valentão, deixando-o completamente atordoado, enquanto os outros alunos não entenderam nada. O protagonista, que está acima do bully, acredita que essas regras não importam e que as pessoas que realmente comandam a escola são aquelas com os punhos mais fortes. Ele deu outro soco na cara do bandido, fazendo com que o bandido cuspisse mais. Uma das raparigas parecia chocada. Os outros estudantes lutaram para conter o riso do valentão. O outro bandido levantou-se, sem acreditar no que estava vendo. O protagonista diz a outro valentão para se aproximar. Ele ficou assustado, dizendo que não faria isso, e pedindo ao protagonista que caminhe até ele. Em vez disso, Daejeon diz para ele ficar lá. Ao avançar em direção ao outro bully, ele tenta chutar o protagonista. Mas ele se esquivou, tentou dar um soco, e o protagonista se esquivou. Ele tenta outro soco novamente, mas também falha, e depois de esquivar, o protagonista dá um soco na barriga do bandido, chorando com uma dor intensa. O bandido também cuspiu. O protagonista animado lhe diz para ficar parado com medo e dor. Os bandidos disseram que ele poderia morrer, o que era perigoso. Então todos olharam para trás. Depois de ouvir uma maldição irritada e segurar uma carteira, o bandido grita que ele vai matar o protagonista. Daejeon parabenizou-o. Sua voz era alta, mas ele ainda deu outro soco no rosto para que ele se calasse mais tarde na mesma sala. E enquanto o protagonista olha para ele e outro bandido no chão segurando-o pelo cabelo, o bandido perde a consciência. Daegon pergunta se o pão da cafeteria é realmente tão bom, dizendo que ele está curioso para saber o quão bom é esse pão, e ordena que o bully compre um para ele com o rosto inchado. O bully diz que o personagem principal é corajoso e pergunta se ele acha que ele só venceu porque ele os derrotou, dizendo que ele não é o dono da sala. Nesse momento, alguém entrou na sala de aula com um suspiro de alívio nos olhos. Essa pessoa chegou. Era meu novo, o monitor de classe, que perguntou quem era o protagonista e se ele estava tentando controlar a classe. Daejeon perguntou se ele era o chefe desta sala que se aproximou deles, e o líder do esquadrão perguntou, como dois bandidos podem perder para uma pessoa? Curioso, o protagonista olhou para ele com um olhar vazio, e o líder do esquadrão perguntou ao protagonista por que ele fez isso no primeiro dia. Os bandidos estão assustados e se perguntam se o líder pode vencer, e a garota. O grupo perguntou se eles estavam bem. Primeiro estudante recuou sem querer se envolver. Irritado, o monitor disse aos alunos que não brigaria naquele momento, e o protagonista olhou para ele com desconfiança. Querendo saber se ele realmente não pretende lutar, analise as pernas do líder, veja que elas estão separadas e aponte para ele. Seus ombros também estão prontos para se mover quando o líder olha para ele. O protagonista acha que o líder é sutil, mas ele pode atacar a qualquer momento. O antigo valentão acha que o novo rapaz é forte, mas ele não vai vencer o rapaz líder do esquadrão. Então ele pediu pipoca a um dos alunos. O estudante se perguntou por que ele irritou o valentão e perguntou se ele estava louco. Então o bully saiu, dizendo que o líder do esquadrão iria comer carne para o almoço quando chegar a hora. Ele percebeu calmamente que a sala não tinha mais medo de Orhon. O líder diz que eles deveriam se apresentar e diz que seu nome é Minu, perguntando o nome do protagonista. Daejeon disse o nome dele. Neste momento, Minu correu para a frente e moveu a mão em direção ao rosto do protagonista para enganá-lo, enquanto estava pronto para chutar o protagonista diretamente em seus pontos fracos. Ele percebeu que seria um golpe baixo direto entre as pernas e um golpe doloroso insuportável. É um ataque que não escapa às críticas, pois ninguém deve usar esse tipo de ação. Usado nervosamente, Daejeon analisa a situação colocando as mãos em suas partes vulneráveis. Percebendo isso, o líder mudou seu movimento para um punho, dizendo que era um golpe. Ele dá um golpe forte para o protagonista, dando um soco no rosto de Daejeon o suficiente para deixar uma marca. Os bandidos aplaudiram com entusiasmo, dizendo que o novo garoto não poderia ganhar. Daejeon pensou que o líder estava enganando e atacando ao mesmo tempo. Ele chutou o líder diretamente na panturrilha. O líder ficou surpreso com o chute depois disso. O protagonista agarra o líder pelo pescoço e o atira muito longe com força. Depois de ser julgado, o líder bateu na parede e sentou-se para ensinar uma lição. O protagonista disse para não ameaçar as pessoas assim. O líder do esquadrão sorriu e levantou-se e disse que se ele fosse a pessoa que foi espancada, então não haveria problema. Um bandido, surpreendido, disse que a criança é a primeira pessoa que não tem maneiras, e Ojon corrigiu-o dizendo que se ele trapacear 3 vezes dessa maneira, ele será expulso do Kibexin, com os punhos cerrados. O líder diz que vai usar a Kibexin agora. Ele voltou a ser sério e calmamente. Daejeon disse a ele para evitar aquele lugar,
garoto, e então ele o observou enquanto procurava objetos. Nesse momento, ele jogou uma cadeira no protagonista e Daejeon reflexivamente evitou. Quando Minius corre para o protagonista, ele evita seu golpe com a mão direita e Nino tenta acertá-lo novamente, mas Daejeon evita novamente, irritado, e o líder lhe diz para parar de evitá-lo enquanto se prepara para outro ataque. Então ele reparou em algo dizendo a todos para ficarem parados porque esse adversário era dele. Daejeon ficou surpreso e se perguntou se havia outra pessoa. Lá, todos olham para um estudante de óculos. Aquele estudante perguntou se eles estavam falando dele, Minho. Ele então se aproximou de Daejeon com uma expressão de raiva, pronto para lançar outro golpe. O protagonista bloqueia com o pulso e diz a Minho que ele é uma pessoa engraçada. Pergunte-lhe se ele acabou. Minho responde que não e tenta bater o Daejeon no pescoço com 2 dedos, mas o Daejeon se esquivou novamente. Em seguida, o protagonista diz que vai acabar com isso, dando um forte golpe direto no rosto do líder, deixando-o inconsciente enquanto cuspia e cai de cabeça para baixo no chão. Daejeon então perguntou quem era o homem e disse que não queria mais lutar. A multidão ficou chocada e não conseguia acreditar no que acabou de acontecer. Os outros alunos também ficaram atordoados. Daejeon deu um chute a Minho, fazendo-o se levantar e depois se afastou, dizendo aos bandidos que levassem Minho para a enfermaria, onde eles agora trabalhavam inteiramente para ele. Na loja, os dois concordam, mas acham que estão em grandes apuros. Enquanto isso, no escritório do professor, a mulher estava olhando para uma sala, pensando que Daejeon não parecia um estudante transferido, mas ela estava em uma reunião longa agora. Responda o quê? Ele olhou para o telefone, pensando em como ele estava animado com o que faria a seguir, e caminhou pelo corredor, pensando que talvez fosse hora de entrar na segunda parte do plano. Uma estudante olhou para ela e pensou que ela era a diretora do departamento de planejamento da fundação. Nesse momento, seus colegas de classe chegaram e disseram a Jim para ir à aula, mas Jim ainda queria saber por que o diretor estava de volta. Na sala de aula do protagonista, Daejeon está dando uma lição ao bullying, dizendo que a escola é para aprender e que é hora de deixar ir, que é uma bobagem de bullying. 3. A cabeça e a loira dizem que não são valentões, enquanto os olhos lhes dizem para parar porque todos os olham para eles com uma expressão ameaçadora. Daejeon se aproxima do bully loiro e diz que ele pode ser seu amigo ou seu pesadelo, e o bully loiro rapidamente diz que eles deveriam ser amigos. Daejeon olha para Ojon, chamando-o de menino do pão, e diz-lhe para parar de comer pão, mas Ojon pergunta por que o protagonista irritado apenas lhe diz para parar de comer pão, e Ojon obedece. Agora, olhando para os outros alunos, Daejeon disse que se algum deles incomodou alguém nesta sala ou assediou outra pessoa, eles tiveram que avisá-lo com um olhar travesso. O Daejeon disse que iria colocá-los de volta. Surpreendentemente, um aluno achou que o protagonista era assustador e gentil, e se perguntou se as coisas na sala de aula iriam melhorar agora. Depois de um tempo, na sala 3, no primeiro andar, um estudante estava assistindo a um vídeo de Daejeon brigando com a criança, dizendo que era entretenimento. Ele mostra o vídeo para outro aluno e pergunta o que ele acha do novo garoto, e o outro aluno responde que ele só teve sorte e não viu nenhuma habilidade real. Em seguida, os alunos mostram o vídeo a outras pessoas. Nino só aprendeu taekwondo depois de ser espancado por outro estudante chamado Sango. Então ele se levantou com raiva e perguntou: "O que aconteceu com meu filho?" Disse que ele só se tornou o líder daquela sala fazendo jogos sujos. Então o estudante foi ao treino e perguntou onde estava seu saco de boxe. Acontece que o saco de boxe era outro estudante, que imediatamente respondeu sua posição. Então, o valentão disse que era a sua vez hoje e deu um soco direto no estômago do estudante do saco de punch, fazendo-o cuspir de dor. Sango então pensa em quantos socos ele vai dar. Isso seria 800. Ele é o monitor do esquadrão e diz ao saco de boxe que não deve ter comido antes de chegar. Com total confiança, o bully diz a eles para preparar alguns sacos de boxe, pois ele vai se aquecer antes de ir para o novo garoto. Algum tempo depois, no ensino médio, Daejeon reflete em sala de aula sobre como ele negligenciou lições importantes no primeiro ensino médio, e chega à conclusão de que a escola é muito melhor do que estudar sozinho, e que ele precisa aproveitar essa oportunidade para reparar seu passado. Depois de um tempo, o professor terminou a aula e Daejeon perguntou-lhe: "Eu posso copiar as anotações durante o recesso?" e Minso concordou em fornecer as suas próprias anotações. Ojon se esticou, dizendo que estava com fome e reclamando que ninguém lhe trouxe comida. Naquele momento, Daejeon olhou para ele seriamente. Os dois bandidos ficam assustados e a loira diz a Ojon para se exercitar. Mas Ojon já está tratando o outro estudante como um cavalo, perguntando ao veículo qual é o nome dele e dizendo que ele acidentalmente montou nele. Olhos. Em seguida, ele se perguntou como ele poderia sobreviver na escola sem um aluno que lhe trouxe pão e disse que o menino nem conseguia se defender. O grupo se reuniu ao redor de um menino, e disse para ele sair porque ele não parecia bem. Uma menina disse que não teria sido diferente se eles o tirassem para fora. Ela chamou os meninos de infeliz. Em seguida, ela se aproxima da protagonista e diz que ela é ótima quando luta e convida-o para aprender jiu-jitsu com ela. Os três garotos ficam surpresos com isso, dizendo que ela estava flertando com alguém e lembrando quando Home a convidou para aprender jiu-jitsu, mas ela o insultou. Daejeon perguntou à garota se havia um dojo nas proximidades. A garota excitada diz que sim, mas se o protagonista gosta, ela pode encontrar outro.
Ele olhou confuso para a direita, depois se virou e olhou para a esquerda, e a garota perguntou o que aconteceu com ele. Ele então percebe que está olhando para o quadro negro, entende que quer fazer anotações no quadro negro e se pergunta se ele o interrompeu. A coçar a cabeça, Daejeon disse que ele não a ouviu e perguntou a ela. Ela disse que estava muito decepcionada. Ela disse que não era nada e disse a ele para estudar muito e se tornar uma grande pessoa. Os três meninos olham para ela sem reação, e ela lhes diz que eles são patéticos e que deveriam estudar. Foi também naquela época que Minho percebeu que o novo garoto havia se tornado o líder. Depois de derrotá-lo, ele terá que enfrentar um Minion de nível 2 e um Sango de nível 3, e pode perder a posição de líder de nível 1, embora ele tenha derrotado os dois antes. A garota então apontou que Minhu não os venceu habilmente. Minhu conclui que se os dois derrotarem Daejeon, a sala será ocupada por outros líderes ou Hong entrará em pânico e diz que os dois são monstros. Nesse momento, alguém entrou na sala. Minhu entrou imediatamente em alerta. É o Queen Minion, o líder da segunda classe, que pergunta se o Minhu está bem porque ele foi espancado pela garota. Ele nunca se surpreende porque eles só falavam sobre líderes, e o garoto loiro disse que queria bater nesse líder. Quem perguntou se o Minion não dormiu ontem à noite ou se ele adormeceu depois de levar um soco. Ojon irritado se levanta e pergunta se alguém veio tirar sarro de Minhu, quando Minhu diz a Ojon para parar Minhu. Então ele se levantou e perguntou se as pessoas que vieram atrás dele para uma briga poderiam bater-lhe novamente. Quem disse que Minhu estava muito confiante, só porque Minhu jogou sujo e perdeu. Minhu se aproximou e disse a ele para calar a boca ou ele colocaria as mãos em cima dele e quem responderia? Diga a ele para continuar, mas antes que eles terminem, alguém grita para calar a boca, e ambos ficam surpresos. Daejeon diz que eles estão falando demais, e Minhu, o homem que quer estudar, volta para sua mesa e diz a todos para estudar. Ojon aponta que ainda é hora de descanso. Kim então percebe que a pessoa que está gritando é o menino novo com um tom de ridicularização, e ele olha para Ohong e Minhu e diz que ele não se incomoda em enfrentá-lo porque ele está morto. O Ohong irritado diz que ele os odeia e prefere enfrentar o novo garoto, que concorda em ir até a mesa de Daejeon e seu parceiro. Eles ficam curiosos, confusos. Quem pergunta se é mesmo o menino novo, o parceiro dele disse sim, mas ele parece diferente do protagonista do vídeo. Quem pergunta se ele é algum tipo de criminoso, o parceiro brinca que ele só parece um nerd, com aqueles óculos. Quem se aproximou do rosto de Daejeon e pediu-lhe para repetir o que havia dito antes, quando ele gritou com um rosto sério. Daejeon analisou a situação muito irritado. Quem pediu para ele repetir? Ele disse que costumava reclamar do barulho, mas agora ele age como se fosse surdo olhando para o companheiro. Quem disse isso? O novo garoto estava tão assustado que não disse nada e perguntou se não tinha. Ele acha que é corajoso, coloca a mão na mesa do Daejeon, e diz que quando alguém fala, ele precisa de um reflexo puro para ouvir. O protagonista agarra firmemente a mão do homem extremamente aterrorizado, que implora que ele se acalme, implora dolorosamente que pare. Os outros alunos estavam assustados, e apenas assistiram à evolução da situação. Ele apertou a mão com Kim. O protagonista diz que ele precisa terminar suas anotações e que ele deve voltar mais tarde se não quiser perder uma mão suada nervosamente. Você entendeu? Depois de soltar sua mão, o protagonista diz a ele para sair antes que ele mude de ideia. Quem fala com seu parceiro, diga a ele para sair. Repita novamente. Deixe-o sair de repente. Quem se vira para enfrentar o personagem principal, pronto para dar um soco e diz que não se importa com as notas. Daejeon rapidamente agarrou o braço do líder do segundo esquadrão, preparou-se para contra-atacar, e deu um tapa no rosto. Quem? Ele imediatamente perdeu a consciência e caiu no chão, enquanto seu companheiro tomou seu pulso e percebeu que ele ainda estava vivo. Daejeon continuou perguntando. Kim é o líder do segundo esquadrão e diz que eles estão muito impacientes porque ele planeja ir atrás dele em breve. Em suma, com um olhar sinistro, Daejeon diz a eles para levá-lo embora quando ele acordar e adverte que se eles o encontrarem novamente, isso acabará. Quando o parceiro de Kim saiu, os alunos da sala de aula ficam surpresos com o Daejeon, e o protagonista acha que é conveniente que ele acidentalmente derrote o líder da segunda classe. O grupo principal na sala ficou chocado e assustado com o que aconteceu. Ojon diz que é melhor esquecer a vingança e decide perdoar o novo garoto. O garoto loiro disse então, a esse ritmo, eles acabam apenas se tornando nerds que estudam diligentemente. Nesse momento, o líder da classe 3 ligou para o Minhu, e disse que ele ouviu algo surpreendente. Problemas com os olhos. Tudo estava na fila do lado de fora, e o Minhu disse que ele tinha que se levantar novamente. Sango disse a ele para não se mexer porque eles não estavam aqui atrás dele. Então Ojon pergunta por que eles vieram à sala de aula se não for para a briga, e o garoto loiro diz a Ojon para se acalmar. Os bandidos da classe 3 cercam a mesa de Daejeon, e Riso Daejeon não tem certeza sobre a situação, dizendo que ele irá guardar as notas para mais tarde. Sango agarrou a cabeça de Minsu e o colocou em uma cadeira. O bully pergunta a Dagon se ele está estudando. Um colega de classe do bully olhou para o protagonista e disse que ele era bonito. O Ym Sango diz que ele é o líder da classe 3 e que ele veio aqui para ver se o Daegon acha que ele só se tornou o chefe por derrotar Minhu. Nesse momento, a mão do protagonista bateu na mesa. Irritado, ele pediu a Sango para dizer o que ele queria o mais rápido possível, pois ele estava fazendo muito barulho.
O bully diz que o protagonista é corajoso, mas o protagonista pergunta como ele pode ser corajoso apenas por falar com um idiota, e finalmente diz que o bully é lamentável, e tem uma expressão assassina. Sango, diz o protagonista. Foi engraçado, ele olhou para Daejeon e disse que iria vê-lo depois da escola, dizendo que era melhor se preparar porque ele não era tão fraco como uma criança. Depois de sair da sala de aula, o valentão ligou para seus colegas de classe e os manteve confusos. O protagonista quer saber por que todos os alunos fazem isso desde o primeiro dia, quando tudo o que ele quer é estudar normalmente. A menina analisa a situação e diz que Sango é muito forte e Daejeon está em apuros, mas o garoto loiro fica surpreso com sua preocupação. Ela responde que ela simplesmente não gosta de Sango e que prefere o novo garoto. O garoto loiro se levanta da mesa e pergunta se ele quer que Sango seja o novo líder. Minu responde que não. O garoto loiro pergunta para onde ele está indo. Então a garota pergunta se ele quer falar com o novo garoto. Quando ele chega à mesa do protagonista, Minu pergunta se ele pode se sentar. Daogan responde que não. Coloque os óculos e Daejeon lhe diz para não se preocupar. Surpreendentemente, Minu disse que queria ajudar o personagem principal, Orjun, e ele. Os meninos loiros ficaram surpresos e a menina ficou satisfeita com a ideia. Desconfiada, a protagonista pergunta se ela realmente vai ajudá-lo, querendo saber quais são os planos do menino e do menino. Ele respondeu que iria contar-lhe a estratégia de Sango. O protagonista rejeita a ideia, dizendo que não há necessidade de ignorá-la novamente. O garoto explicou que Sango começou a treinar boxe desde o ensino médio, mas não se importava muito com lutas de boxe de verdade. Enquanto isso, na sala de aula de Sango, quando ele conhece apenas 3 alunos, ele pede para lhe trazer um saco de perfuração e Sango pergunta se ele não tem nenhum. Deviam ser 4. Um estudante disse que o quarto estava no hospital. O furioso Sango pergunta se é culpa dele, e o estudante responde que o quarto simplesmente desmaiou em algum lugar, com uma sensação de superioridade. Sango disse que não pode ser culpa dele porque ele está treinando esses alunos, mas ele não é responsável pela fraqueza deles. Alonga-se. Ele disse aos 3 que tinham que trabalhar mais e começar agora. Os 3 estudantes posam para lutar, mas eles são muito céticos e, com expressões de ódio, o bully diz para eles virem em sua direção. Um estudante fecha os olhos. Para dar um soco rápido, Sango dá um gancho para cima no queixo do aluno, fazendo com que ele caia para trás. Um dos outros estudantes ficou assustado ao ver isso, mas também reuniu coragem para seguir em frente. Sango escapou de um soco dele e contra-atacou com um golpe direto na costela com o braço esquerdo, antes de acertar o rosto com o braço direito. O segundo estudante caiu no chão, tremendo de medo. O último estudante restante assistiu à cena e Sango disse para ele vir. O estudante estava completamente assustado, mas correu para o valentão de qualquer maneira. Apenas recebendo um golpe forte direto no rosto, o valentão disse ao aluno para se defender, movendo o braço, enquanto o resto da turma olhava para um aluno que já havia sido atingido deitado no chão observando o valentão. Sango olhou para ele e perguntou por que ele estava sentado, dizendo a todos para se levantarem e ele deu-lhes um soco suave para que ele pudesse aguentar mais tempo. Com uma expressão calma, o bully pergunta se eles estão fingindo fazer isso acabar mais cedo e diz que eles deveriam se esforçar mais. Os 2 estudantes espancados ficaram assustados e Sango acabou dizendo que eles estavam indo embora agora. Algum tempo depois, no ensino médio, durante o recreio, na cafeteria, o protagonista vai buscar comida com Mindsol. Ele sentou-se em uma das mesas com um prato na mão e olhou para a comida, pensando que já faz muito tempo que ele não come comida da escola, já que ultimamente ele só comeu coisas estragadas no trabalho. Ele se lembra de como era trabalhar em sua loja e como seu chefe era considerado. 2 garotas olharam para o personagem principal e uma delas comentou o quão bonito ele é, dizendo que ele acabou de chegar hoje. A amiga dela estava a pensar como Daejeon chegou hoje. Em outra mesa, vários estudantes estavam falando sobre como um menino recém-chegado derrotou 2 líderes, um deles questionando se ele tinha acabado de chegar e queria ser líder. O outro disse que o novo gajo fez isso de uma só vez. Então um estudante respondeu que talvez fosse sorte e ele ainda tinha que enfrentar Sango. Go Sun-jua, o líder da aula especial de educação física, disse que eles logo descobrirão se isso é sorte ou habilidade. De volta à mesa do personagem principal, a garota de sua turma vem até ele e pergunta por que Daejeon come sozinho, dizendo que eles deveriam comer juntos. Ele se perguntou se ela ouviu na mesa. Dito isso, os alunos da turma 1 estão sentados à mesa e conversando uns com os outros. Em outra mesa, 2 estudantes estão conversando sobre o personagem principal. Um deles pergunta se o novo garoto já se juntou à gangue de Mina e o outro diz que o novo garoto é bastante bonito. O que você está procurando? O líder da classe de arte especial perguntou se ele era mais bonito que o novo garoto, e seu amigo disse que sim. Na mesa da classe Prime, o protagonista está comendo arroz e um garoto diz a ele para comer tudo, porque Sango não vai ser tão fácil como Kim Daejeon. Suspeitas dizem que Nino afirma que ele pode derrotar Sango e pergunta por que ele tentou ajudá-lo. Mino diz que a luta dela com o Sango continua. Ele então começou a se lembrar de sua batalha com Sango, completamente esgotado. Sango pergunta se Minil já está cansado, dizendo que ele não vai parar até que o rosto de Ninho esteja manchado de sangue. Em resposta,
Nino tenta acertá-lo com um gancho esquerdo, mas Sango o evita como um contra-ataque. Sango deu um tapa na cara de Minho. Nino tentou bater novamente, desta vez com gancho direito, mas foi facilmente esquivado por Sango. Um soco esquerdo atingiu Minu diretamente nas costelas. Depois disso, Minu empurra Sango contra a parede, usando sua técnica proibida, e indo direto para a fraqueza da multidão. Surpreendido, o protagonista pergunta se isso é algo que ele usou antes. De volta à memória, o valentão não aguenta a dor e se rende. Minu lembra que, embora ele tenha derrotado Sango, Sango nunca reconheceu sua vitória, e ninguém reconheceu sua vitória. O protagonista não acredita e se pergunta se alguém aceitaria tal gesto, disse Minu ao resumir seus pensamentos. Tango é hábil em defesa e ataque e, embora seus golpes não sejam muito pesados, sua precisão é excelente. Ele acrescenta que Sango não quer mais lutar com ele desde então, e o garoto loiro acredita que é por causa da técnica misteriosa que Sango não quer mais lutar com Minu. Minu disse em tom sério que o bully da terceira série derrotaria Daejeon nessa velocidade, e esperava que o protagonista conseguisse vencer à distância. O protagonista anota os dois alunos que falam, olha para eles e se pergunta quem eles são. Durante a conversa deles, um estudante perguntou se seu amigo estava nervoso com o novo garoto e o outro perguntou. Ele respondeu que não, porque Sango ganharia. De qualquer forma, um pedaço de comida caiu no prato de Daejeon, e o menino pediu desculpas por isso. Chateada, a protagonista pergunta por que ela está nervosa e a menina pergunta se o menino está louco para fazer uma coisa tão infantil. Ele disse que tinha pedido desculpas, e que ela poderia comê-lo se quisesse, e ambos riam da situação. Logo, o protagonista agarra um dos braços e pergunta para onde ele está indo. O Daegon irritado diz que não é lula frita, mas um prato chamado Dorashin Mushin em outra mesa, com uma garota segurando. Rafa queria saber o que estava acontecendo, pensando que parecia que uma briga estava prestes a começar. A amiga dela comentou que, a julgar pelas pessoas na mesa, o novo garoto também deve ser um valentão, e a menina disse que ele é bonito. Outros estudantes também estão observando a situação, na esperança de ver o que o protagonista fará. Daejeon perguntou, onde está a Lula? O valentão tremeu de medo e disse que não era nada e que o novo garoto deveria pedir desculpas. O Daegon apertou ainda mais o braço do garoto e perguntou se ele realmente precisava se desculpar em dor e medo. O valentão acaba sem saber o que fazer. A lista diz que é ele quem decide se pede desculpas ou não. Daejeon ouve um som de notificação, que é uma mensagem, e antes de lê-la, ele diz ao valentão para não se mexer. A mensagem veio do diretor de operações Lee Sahin, que queria falar com o personagem principal. Ao ver essa mensagem, o protagonista ficou um pouco nervoso. H relembrou o encontro que teve com Lee Sahin, quando ela lhe disse que poderia conseguir uma bolsa integral para sua faculdade e apoiá-lo na vida, reiterando as regras do programa, uma das quais é o sigilo, que é fundamental, e portanto, o comportamento. Daejeon deve ser controlado para que eles não descobram que, se houver alguma possibilidade de isso acontecer, o projeto será cancelado, forçando o protagonista a retornar à sua vida anterior. Com tudo isso em mente, o protagonista se pergunta como ele deve lidar com o bully. Enquanto isso, o bully diz aos amigos que eles deveriam sair, mas o protagonista nota que eles estão tentando fugir ao olhar para trás durante a refeição. O ex-bully Ai comentou que o problema não era com os dois, mas sim com o fato de que eles estavam namorando o cara mais forte da escola. Sango-Jon perguntou por que o Minso estava olhando para ele. Minso. Ele respondeu que não estava nada confuso. Daejeon acha que não pode se envolver nessa situação. Ele só precisa que o projeto seja bem sucedido para realizar seu sonho. Ele também percebeu que tinha feito demais para o primeiro dia. Os outros dois estudantes viram que nada estava acontecendo e um estudante comentou que o novo garoto não parecia estar lutando por nada, ao contrário do que os rumores diziam. Daegon diz que ele está indo embora e Ninho tenta contar-lhe a estratégia de Sambo, mas Daegon diz que ele não precisa disso. O garoto loiro comentou que o protagonista parece ter mudado um pouco depois de verificar o celular, o que o garoto diz que é difícil. Do lado de fora do café, o protagonista está pensando em quanta atenção ele atraiu no primeiro dia e se perguntando o que Lee-san pensaria. Enquanto Daejeon está perdido em seus pensamentos, ele vê o antigo bully. O bully tenta se virar e sair, mas o protagonista agarra seu pescoço e o bully diz que Daejeon cometeu um grande erro. Ele alegou que, como Daejeon é novo, ele pode não saber, mas a escola tem regras. Uma delas é que os alunos de outras turmas não podem ser incomodados, a não ser que derrotes o Sango. É uma tradição. Isso é transmitido de geração em geração, e se não for seguido, o protagonista pode ser um alvo. Durante sua conversa, dois homens se aproximam e Daejeon lhes diz que deveriam conversar em outro lugar. O bully diz que não quer, então o protagonista pergunta se ele gostaria de ser espancado no local. A multidão relutantemente concordou em sair. Em seguida, foram para outra parte da escola e levaram um soco no abdômen. O valentão começou a cuspir e caiu no chão gritando de dor. Ele disse que o novo rapaz se arrependeria, mas foi ignorado. O protagonista diz ao Al: desculpe, diga-lhe que ligue para o seu líder. Ele disse a ele que, de acordo com as regras, não havia problema em bater em Sango se ele derrotasse, o que a multidão confirmou como verdade. Mas a multidão no chão disse que não era a hora, porque o Sango estava ocupado a bater o saco de perfuração. Daejeon queria saber se aqueles sacos de boxe eram realmente estudantes.
O valentão confirma isso e pergunta se o protagonista já usou esse método em sala de aula. O protagonista diz que ele não vai deixar isso passar despercebido na sala de aula 3, pensando que deve ser a sala de aula 3, e o protagonista está determinado a olhar para dentro da sala de aula. O Sango ficou surpreso ao ver um estudante batendo diretamente na porta curiosa. Perguntou ao colega quem estava atrás da porta 1, dizendo que ia verificar e abriu a porta. O protagonista imediatamente disse a ele para se afastar do caminho. Sango disse que já havia avisado que veria o novo garoto depois da escola. Ao analisar a situação, o protagonista conclui que o bully só escolhe pessoas que são fisicamente fracas para fazer seus sacos de pancadas. Irritado, Sango pergunta o que Daejeon está fazendo na sala de aula e diz aos alunos que estão deitados no chão para sair. Analisando o medo, o tremor, a multidão diz que ele é o único que o agarra no pescoço. Mitani pergunta ao estudante se ele quer causá-lo problemas, alegando que ele está ferido. O estudante que foi espancado disse apenas que caiu no caminho de casa e que foi sua própria culpa. Os valentões riem da situação e dizem que todos são fracos. O protagonista irritado olha para o lado, olha para todos os alunos na sala e percebe porque ninguém está fazendo nada. Ele disse a si mesmo que entendeu tudo isso a partir de sua própria experiência, lembrando de quando foi espancado na escola e como ele os matou. Eles não pararam por nada, porque os adultos fingiram não ver e não havia nada a fazer, mas então alguém apareceu para resolver o problema, um estudante mais forte que um valentão, que costumava bater nele e dizer que qualquer pessoa que mexesse com Daejeon morreria. Vendo tudo isso, o protagonista tem uma sensação de salvação, tornando-se a maior certeza que ele nunca teve. Apenas um bandido mais poderoso pode impedir outro bandido, e agora, neste momento, Daejeon será o que chegará à conclusão de que todos deveriam saber isso, e que ele aspira a ser o bandido que irá subir ao topo. Para todos os outros. Inspirado por isso, o protagonista diz a Sango para não fingir ser tão forte, pois ele só luta contra os fracos e diz a ele que deveria lutar contra os mais fortes. Sango perguntou se o homem mais forte seria o menino novo. Daejeon responde se ele pode usar o parceiro de Sango como um saco de punche. Ele estava totalmente irritado e pediu para saber do que ele estava falando. O protagonista é muito confiante, afirmando que seu parceiro seria um bom saco de punche, já que ele é pesado e divertido para lutar. Os companheiros saltaram em cima dele, mas Daejeon foi rápido. Ele bloqueou o ataque com a mão esquerda e agarrou o bandido com a direita. Ele fingiu um soco na clavícula, mas foi apenas um engano que surpreendeu o bandido e terminou com um gancho direito para cima que deixou o bandido caindo no chão inconsciente. Os alunos, com as mãos nos bolsos, ficaram chocados com a cena. O protagonista confirma que é realmente divertido bater nele e pergunta a Sango que ele quer ser totalmente irritado. Sango ouve e o protagonista pergunta quantos golpes ele gostaria de receber naquele momento. Sango ficou surpreso com o fato de o protagonista ser capaz de jogar seu parceiro contra. Os armários são feitos de uma só vez, o que, dado o tamanho e o peso do companheiro, significa que o novo cara não é comum. Sango então pergunta se o menino recém-chegado só sabe provocar e ordena que os alunos empurrem a mesa para a frente, que eles começam a empurrar. Enquanto isso, o protagonista analisa a decisão, e percebe que provavelmente foi tomada porque Sango é um boxeador e precisa do máximo de espaço possível para lutar. Do lado de fora da cafeteria, o antigo valentão pede socorro em angústia. Seus amigos o ajudaram a dizer que eles deveriam ir para Los Angeles. Sala de aula 3, porque o Sango e o novo rapaz vão brigar. Ao ouvir isso, os outros estudantes também decidiram ir à cafeteria. O João se pergunta por que o sorvete é tão pequeno hoje em dia, e a loira responde que é porque ele se tornou tão grande. De repente, eles ouviram um estudante gritando que Sango e o novo garoto estavam brigando na sala de aula 3, e eles decidiram ir também. Quando chegaram à sala de aula 3, 3 alunos da primeira turma se perguntaram se a briga não deveria ter acontecido depois da escola. Eles percebem que a briga está prestes a começar e brincam que deveriam comprar pipoca. Analisando a situação, o protagonista acredita que, embora Sango tenha derrotado Minho, não parece ter muita capacidade, de acordo com o vídeo que viu. Enquanto isso, Sango está se aquecendo e lança um soco esquerdo para o protagonista com uma velocidade incrível, mas Grandio reflexivamente o evita. Sango então mudou de direção e tentou dar um soco direito, mas também foi esquivado enquanto se esquivava. O protagonista acredita que Sango é mais rápido que um boxeador profissional, e sempre que ele se aproxima, Sango rapidamente recua. Continue seguindo o protagonista mais perto. Sango tenta dar à direita novamente, mas o protagonista se curva para esquivar. Vendo um espaço aberto após o ataque de Sango, Sango percebeu que Daejeon tentaria um golpe cruzado, então ele imediatamente pulou para trás para evitá-lo, percebendo que o novo cara poderia encontrar uma oportunidade. Mas o protagonista pensa que isso não vai funcionar de qualquer maneira, percebendo que Sango pode ler os movimentos de seus ombros e que ele não é uma pessoa comum. Ele tem instintos naturais, treinamento sistemático, e é bom em usar os pés. Sem mencionar que ele é rápido e se move rapidamente em direção ao protagonista através de uma série de golpes, mas o Daejeon os evita enquanto assiste à batalha. Minyu lembra que ele também ficou preso nesses golpes, não vê nenhuma chance de contra-atacar e se pergunta o que o Daejeon faria. O protagonista encontra a oportunidade de deixar Sango.
porque ele não conseguiu impedi-la. Daejeon lançou um soco cruzado direito na parte superior do braço de Sang-woo. Apesar de bloquear o golpe, o impacto empurra Sang-woo para trás, fazendo-o se perguntar se o golpe veio de um garoto normal, já que ele ainda está ferido. Apesar de bloqueá-lo, o Jong e El Rubio foram surpreendidos com o contra-ataque. Daejeon acredita que o Sang-woo é excepcionalmente rápido e que sua capacidade de avaliar a situação é rápida. O Bully percebeu que ele agora descobriu o alcance do personagem principal. Com esse golpe, Sang-woo desenvolveu uma estratégia para fingir um golpe. Em seguida, lança um golpe cruzado, sabendo que o protagonista vai recuar e ele tentará golpear primeiro. O protagonista percebe os movimentos de Sang-woo. Logo, Sang-woo ganhou impulso e correu em direção ao protagonista a toda velocidade. Daejeon está pronto e Sang-woo sabe que é hora. Escapando do primeiro golpe de Daejeon, Sang-woo ficou feliz que sua leitura estava correta. Enquanto isso, o protagonista se prepara para chutar a parte inferior da coxa de Sang-woo, deixando Sang-woo sentir dor e duvidar da possibilidade de ser chutado. Ele rapidamente perdeu o controle e tentou lançar um soco esquerdo. Mas Daogen o evitou. Depois de se esquivar, o protagonista avalia o próximo movimento de Sang-woo chutando sua perna novamente com força. Outros estudantes comentaram que Sang-woo estava muito focado em bater a bola e esqueceu completamente o chute, e agora seus movimentos serão afetados. Observando-o de cima, o novo rapaz disse ao valentão para se levantar. Irritado, Sang-woo amaldiçoou e disse que Daogen deveria ser educado. Ignorando-o, Daogen chutou-o no mesmo lugar, dizendo para ele se apressar e se levantar. Os alunos ficaram chocados. O menino comentou que Daejeon deveria chutar seu rosto com um olhar afiado. O protagonista pergunta a Sang-woo se a perna dói, e, em caso disso, ele deveria ficar no chão. A multidão tremeu e disse com raiva para não agir como se ele tivesse ganhado a batalha. Mais uma vez, o protagonista está pronto para chutá-lo, e agradecê-lo pelo elogio. Nesse momento, Sang-woo se prepara para defender a área já atingida com 3 chutes consecutivos, mas o protagonista coloca o pé firmemente no chão e chuta com a mão direita, revelando que o chute é um golpe. Sang-woo mal conseguiu bloquear com o braço esquerdo. Ele percebe que outro golpe está chegando, mas o protagonista interrompe sua mão, mostrando que é outro golpe e varre Sang-woo, deixando a classe em choque. Seus companheiros ficaram atordoados e perceberam que era a técnica da criança. Outros estudantes comentaram que Sang-woo foi chutado 4 vezes na mesma perna e se perguntaram se ele poderia se mover. Sang-woo estava ajoelhado no chão, incapaz de se mover no teto da sala de aula. Havia uma câmera em outra sala que gravou todo o jogo, onde um homem estava assistindo e curtindo o jogo. Percebendo que os caras realmente sabem como lutar com confiança, o protagonista pergunta o que Sang-woo está fazendo e diz a ele para se levantar e enfrentá-lo. Irritado, Sang-woo segura suas pernas e considera o que fazer a seguir, sabendo que suas pernas não são mais adequadas para lutar. Os alunos observaram a batalha em completa confusão. Sang-woo sentiu-se completamente humilhado. Um dos estudantes disse que se ele fosse um boxeador, ele deveria se levantar, enquanto outro perguntou se ele ainda poderia lutar neste ponto, dizendo que, embora não fosse visível pelas calças, era claro que as pernas do bandido estavam completas. Os pés são um grande problema no boxe. Embora os lutadores tenham medo de dar socos, eles os evitaram controlando a distância, o que lhes permitiu fazer vários golpes usando o trabalho dos pés. Metaforicamente, ele disse, se o punho é a bala, então o pé é a arma que dispara a bala, então quanto melhor a arma, melhor o tiro. É como se Sang-woo tivesse um K-47, mas sem pernas para executar o golpe. Enquanto isso, as pernas do bandido tremem de dor, mas ele ainda está pronto para dizer que ainda não acabou. Irritado com sua insistência, o protagonista olha para ele e pergunta se ele quer continuar recebendo uma pancada rápida. O protagonista dá um soco no tronco do bandido com toda a sua força, que bloqueia com o braço, mas a força o empurra para trás. Sang-woo, frustrado, pensou em como ele estava sofrendo e até bloqueou o punho, que ele não conseguia evitar com as pernas. Nesse momento, Daejeon chutou outra vez e Sang-woo bloqueou novamente, sentindo muita dor. Após o bloqueio, outros estudantes continuaram analisando a batalha, dizendo que era apenas uma questão de tempo. Antes que o protagonista rompa as defesas do Bully, depois de bloquear as costas de Sang-woo, ele bate em alguma coisa, e quando ele olha para trás, ele percebe que é uma parede. O protagonista se aproxima novamente e Sang-woo acha que precisa ficar longe das paredes a todo custo. Ele mal conseguiu escapar do punho do personagem principal. Ele tenta contra-atacar, mas o protagonista evita e depois atinge diretamente as costelas. Sang-woo percebeu que estava com problemas respiratórios. Daejeon continuou a ser bloqueado com um golpe esquerdo e, em seguida, um golpe direito também foi bloqueado neste ponto. Ele está a sofrer. Minho comentou que a luta acabou porque Sang-woo foi encantado, e recebeu golpe após golpe, e agora ele só tem a escolha de se defender ou ser atingido. O garoto loiro pergunta se isso é um massacre porque Sang-woo está sofrendo tantos golpes. O Ojon disse que parecia um saco de boxe. Em um flashback de Sang-woo treinando boxe, outras pessoas na academia ficaram impressionadas com suas habilidades e disseram que ele deveria lutar. No entanto, o técnico disse que o Sang-woo não quer jogar campeonato ou algo parecido.
Nesse momento, um adolescente chegou, dizendo ser amigo de Sango, e disse para ele sair. Após o treino, Sango mostrou a tatuagem que planejava fazer na hora de se despedir do treinador. Ele tentou conversar com Sango, perguntando com cara preocupado se Sango gostava de mexer com as pessoas, dizendo a ele que eu só brigo no ringue porque é a coisa mais importante no boxe. Algum tempo depois, na sala de aula, Sango bateu em um dos alunos mais fracos, até mesmo no rosto, com uma expressão de medo no rosto. Ele disse que era melhor assim. Um simples saco de enfrentamento e diga ao próximo aluno para enfrentá-lo. Uma fileira de estudantes prepara-se para fazer um saco de boxe Sango. Os amigos de Sango dizem que ele pode suportar golpes, então Sango pode bater o quanto quiser enquanto bater em outro aluno. Os amigos de Sango comentaram que deve ser doloroso voltar para o presente. O protagonista está espancando o Sango enquanto seu amigo assiste tudo golpe após golpe, transformando o bully em um novo saco de perfuração. Sango cuspiu com o golpe que o amigo chocado recebeu. De Sambo se pergunta como ele se tornou um saco de boxe, e para ele parece que o protagonista está jogando um saco de boxe literal. Dagon lança um soco esquerdo seguido por um chute poderoso que faz com que o saco de punch balance para frente e para trás. Mas, na verdade, é o Sambo, que suporta tudo isso como um saco de boxe humano. Para o protagonista, depois de um poderoso soco direito, a corrente no saco de punch quebra, simbolizando a derrota de Sambo. Perdendo a consciência do golpe, Sango cai pesadamente no chão como um saco de pancadas destruído, exausto e sabendo que não tem chance de vencer e nunca terá sucesso. Sango observa o protagonista caminhar lentamente em direção a ele com uma expressão assustadora. Dagon diz a ele que ele tem 10 segundos para se levantar como um saco de punch e deixar o bully completamente aterrorizado na sala de aula 3. Sango estava exausto e confuso com o que acabou de acontecer. Enquanto o protagonista olha para ele com olhos de medo, o bully vê o resultado e olha para o lado com vergonha por ter perdido. Os alunos de sua turma não podiam acreditar, e os outros alunos que também foram espancados ficaram sem palavras sobre os resultados. Os amigos de Sango ficaram horrorizados e entenderam por que Sango não lutava no boxe no passado. Ele pergunta a Sango por quê, e ele responde que é irritante. Seus amigos também sabem por que o bully não foi teletransportado, apesar de sua afirmação de que ele iria vencer, e por que ele está tão obcecado com a conversão. Os alunos fisicamente mais fracos estão nos sacos de boxe. A razão para tudo isso é que Sango quer parecer melhor que todos os outros fora da escola, mas no fundo ele também tem medo de se machucar por participar de uma batalha. Os amigos do Sango disseram o suficiente e jogaram a toalha. O protagonista da batalha olha para o valentão e diz que quer ouvir de sua boca, cheio de vergonha, mordendo o lábio. Sango admitiu que perdeu. Os alunos ficaram chocados com a humilhação do valentão que oprimiu todos. Assim, quando ele se afasta, o protagonista provoca o valentão. Dizer que ele nem é bom o suficiente para um saco de boxe, muito menos um boxeador impressionante. Os alunos dizem que o novo garoto é realmente forte. Enquanto isso, um estudante pergunta a seus colegas de classe se eles não são mais sacos de boxe, e o colega de classe responde que ele não sabe, mas se isso acontecer, o novo garoto será apenas mais um valentão, ou Hong ficará chocado. Quando Minion quer saber o quão forte o Daejeon é realmente, um dos alunos pergunta ao líder o que ele pensa do novo garoto, e o líder responde que ele é forte, mas eles ainda não conhecem suas verdadeiras habilidades. Eles precisam observá-lo mais. Quando o protagonista sai, ele é parado por um estudante, que pergunta a Daekin se ficou com medo ao ver Sango e fugiu. Depois de ouvir um grito, o estudante ficou assustado e se perguntou se era a voz de Sango. Caminhando em direção à entrada do corredor, ele percebeu que Sango estava perdido naquele momento. O novo garoto perguntou se ele tinha mais alguma coisa a dizer, e o aluno respondeu que não e disse que estava indo embora. Ele colidiu com alguém na entrada e foram Minu e seus 2 amigos que disseram aos alunos para sair do caminho. O estudante logo obedeceu irritado. Pensa que o rapaz está apenas a usar os poderes do novo rapaz. O estudante se aproximou de Sango, que estava deitado no chão, e perguntou se ele queria ser levado para a enfermaria em frustração. Sango apenas olha para ele e fica assustado. O aluno percebe o quão zangado Sango está e diz aos outros alunos para deixar a sala de aula. Quase furioso, Sango diz que nunca vai acabar assim. Mais tarde, na sala de conferências, o projetor está transmitindo a batalha. E membro do projeto comentou que Daejeon é uma pessoa muito dedicada. Lee esteve presente na reunião. Ao falar com Lee, o homem disse que suas ideias tocaram seu coração e que é por isso que ele pode participar do projeto, acrescentando que as regras estão desatualizadas e devem ser removidas. Lee, irritado, grita com ela, lembrando-a do que aconteceu no passado e que, sem essas regras, as coisas ficariam fora de controle. O presidente perguntou por que ela estava tão perturbada nos últimos dias. Sam Lee fica e diz a ela para não se preocupar muito. Diz que eles podem enviar Daejeon para a escola e pergunta que tipo de poder um homem que não tem nada. Para falar metaforicamente, o novo garoto é apenas um gato perseguindo o rato elusivo, mas, por outro lado, o gato está de volta às suas mãos. Na escola secundária, a notícia da derrota de São Goya agora está se espalhando.
Na quarta aula, um aluno bateu na mesa, e o líder da quarta aula estava comemorando e pedindo dinheiro a outro aluno como uma espécie de recompensa. Quando seus amigos perguntaram o que ele ia fazer, Pat disse que não se importava. Agora na classe 9, um aluno está ajustando seus óculos. Desde o exame até a sexta lição, vimos Yohizeop. O líder do Esquadrão 5 disse que não podia acreditar que Minho estava jantando com o líder do Esquadrão 3 em Egeon, mas que ele poderia levá-lo sempre que quisesse. Na época, Ju disse a um aluno que iria comer na turma 6 e o aluno disse que não se importava. Ju disse que sentiu que os novos alunos eram diferentes e que eles deveriam planejar algo para se prepararem. Assim, Beck Suzy, autoproclamada rainha da sexta série, diz que está cansada dos homens que querem jogar o chefe. Ela disse que se fossem apanhados, ia denunciar a Su. Mas Ju respondeu que ele não poderia trazer um líder do terceiro ano contra um aluno do primeiro ano. Em conclusão, Ju disse que, de qualquer forma, eles precisam pensar sobre isso. Algum tempo depois, em frente à escola de Aegon, ele pergunta a Orhon e a loira por que eles o seguem, e Orhon diz que eles são uma família agora. Minu diz ao protagonista que, até agora, os líderes têm sido cautelosos um com o outro, mas eles vão agir em breve. Ele acrescentou que mesmo que o protagonista não queira brigar, ele precisa estar preparado porque não é fácil interromper ele dizendo que eles levarão isso em conta quando chegar a hora certa. Mas agora, eles deveriam ir ao cibercafé porque ele acabou de chegar ao nível de prata em LoL e convidou o Daegon para assistir ao carro com eles. Daegon percebe que é o carro do diretor. Ele pede desculpas e diz que ele tem um encontro, mas mesmo que não o faça, ele não irá com eles porque ele não joga o nível de ouro e prata. Ou Jon Gromea diz que eles terão que se vingar de Daegon. Sina está completamente na loja e está convencido de que o carro que Dagen acabou de entrar é do diretor. E se ele perguntou por que ele entrou naquele carro, pensando que o diretor poderia estar planejando alguma coisa no carro do diretor novamente. Sam lê. Ela conta à protagonista que já está causando muitos problemas no primeiro dia, ficando sério. Dito isto, o protagonista argumenta que foi em legítima defesa, já que outras pessoas o atacaram sem motivo aparente. Sam o salva, e depois que o protagonista responde, ele percebe que não adianta discutir e pergunta qual é a punição. Sam respondeu que não haveria punição, e que ele estava fazendo um bom trabalho. Além disso, hoje ele disse que as coisas estão mudando. Eles planejam flexibilizar as regras de despejo. Daegon curioso pergunta o que isso significa. Sam lhe explica que significa ser como hoje todos os dias. Lembrando a batalha, o protagonista pergunta se realmente será assim. Encantado, ele disse que nunca mais precisava ser paciente. Sam lhe perguntou se ele tinha paciência no início. O protagonista percebe algo, e pergunta como ele sabe o que está acontecendo e se ele está observando ele. Sam Lee ajustou seus óculos e simplesmente respondeu que era uma informação confidencial. Confuso, Daegon quer saber como eles conseguiram espioná-lo na escola, e suspeita que Ninso possa ser um espião, mas logo pensa que isso é ridículo. Pensando que deve ser um boato que circula na escola, eles chegam a um prédio onde Sam Lee abre a porta e lhe diz que é onde ele vai morar, e Daejon pergunta se ele está falando sério. Daejon já está muito confortável. Ele diz que é ótimo morar onde tem sofá, e que eles o tratam muito bem apesar de ele ser agente. O suspeito disse que sentiu como se alguém já estivesse morando lá. Sam Lee respondeu que ela costumava morar naquela casa. Mais cedo, o personagem principal envergonhado grita e pergunta se eles vão morar na mesma casa, dizendo que não faz sentido. Com um olhar feroz, Sam Lee perguntou o que ele estava falando, e ele rapidamente retratou, dizendo que não estava envergonhado. O protagonista diz que não importa. Ela disse que a direção da escola ficou satisfeita com seu primeiro dia de desempenho e é por isso que relaxaram um pouco as regras, mas vão confiar em seu julgamento. Alerta que a violência fora da escola está fora do controle do executivo, assim como a violência dentro da escola, porque os professores não sabem do projeto. Ele concluiu dizendo que o governo lhe daria apoio, mas o avisou para não lhe dar um cartão. Sam Lee disse a ela para usá-lo para cobrir suas despesas diárias, e que ela poderia morar sozinha na casa. Depois disso, Sam Lee diz adeus, e deseja-lhe boa sorte no dia seguinte. O protagonista a ignora e simplesmente diz adeus, pensando que ele apenas seguirá as instruções. Sam Lee começou a descer as escadas. Sai do prédio até chegar a uma grande e pesada porta onde entra com suas impressões digitais. É uma sala de monitoramento com várias telas. Neste momento, o protagonista está descansando no sofá de sua nova residência, enquanto Sam Lee se senta e começa a trabalhar na sala de monitoramento. Depois de voltar para a escola por algum tempo, o protagonista está pensando que ele está dormindo no chão duro e está muito cansado. Então, ele acorda e lembra que estava falando com seu professor. Irritante, seu professor comentou que os alunos fecharam os olhos durante a apresentação. Daegon, que estava espancando os estudantes desde o primeiro dia, teria que conversar com a família, mas então ele se lembrou que Daegon não tinha família. O protagonista frustrado apenas ouve o professor repreendê-lo. Enquanto o personagem principal ouve a aula do professor, os alunos de Signa acompanham a situação de perto.
Ela observou atentamente a conversa deles. Em outra conversa, uma professora disse a ela que era a melhor aluna da escola, e perguntou se ela também era a monitora da turma. Se ela confirmou, a professora disse para ela sorrir e ir ao seu salão, e ela disse que estava tudo bem. Ele dirigiu-se à sua turma e anotou a conversa entre Daejeon e seu professor. Então ele ouviu que o novo aluno teve uma briga logo após a transferência. Ele se perguntou se era a única coisa que ele fez desde que chegou à escola. Um pouco depois, na sexta aula, Ju estava tirando uma foto de Baker e perguntando por que ele estava cobrindo seu rosto. Ela respondeu que eu só tirei fotos do corpo dela. Alguém ligou para a Yu por trás e 2 estudantes perguntaram se ela tinha ouvido falar do que aconteceu com Sango. Ju diz que sim, mas ela ainda não pode falar com ele e diz aos 2 para deixar o Sango mais tarde. Eles perguntaram o que você planeja fazer com os estudantes transferidos. Daejeon diz que o Sango é assim que todos os novos alunos acabam sendo como ele. Antes que eles terminassem de falar, alguém interrompeu. Kim Jong-un é o líder da classe 6. O estudante disse que ele nunca disse que Kim e Seo iriam perder a luta. O líder da classe 6 então chamou o aluno suado para sua mesa. O aluno disse que não estava dizendo que a turma iria perder e que eles poderiam brigar naquele momento. Quem bateu no rosto do estudante, fazendo-o sangrar e lutar para lidar com o quê? Ele acabou de passar. Quem o ligou? Com medo, o estudante se aproximou novamente, desta vez com um golpe ainda mais forte, direto no rosto, agora totalmente atingido. Ele não conseguiu abrir os olhos com calma. O líder do esquadrão está horrorizado para lhe dizer que tenha cuidado com o que você diz. Os alunos pedem desculpas enquanto brincam com o telefone celular. Quem os chama de idiotas? Ele disse-lhes para sair. Os alunos rapidamente obedeceram às suas ordens e deixaram o salão. O estudante espancado disse que só queria sair desse inferno, e seus amigos perguntaram se a melhor opção seria transferir. Mantenha distância do líder 1, comentando quem tem grande carisma. O líder da classe 6 responde dizendo que só quer bater nos 2 idiotas. Giseop disse que eles não podiam ignorar o que foi dito e perguntaram se deveriam agir devagar. Quem perguntou se você sabia que o combate automático é a nova tendência nos jogos de hoje. O estudante respondeu, cruzando os braços, que sabia disso e que, ao jogar, não jogaria nenhum jogo que não tivesse essa opção. Quem explica que a razão pela qual é tão popular é porque eles não precisam usar as mãos. Em um dia ensolarado na escola, o protagonista se ajusta todos os seus óculos, enquanto se perguntava do canto do olho por que seus colegas de classe usavam óculos todos os dias. O suspeito perguntou ao colega se ele tinha uma câmera nos óculos. Minso ficou confuso e perguntou o que isso significava. Daejeon rejeita, dizendo que esqueça e perguntando por que ele de repente colocou os óculos. Minso respondeu que já os usou. Seu colega de classe, muito chateado, olhou para outro aluno, que se parecia com um personagem de quadrinhos chamado Cove, e ele estava falando com o aluno, dizendo para ele ir à cafeteria e tirar os óculos. O estudante conta que também tinha medo de ser espancado e começou a usar óculos a partir daí, mas disse ao protagonista que não precisava mais fazer isso porque estava lá, sem prestar atenção, chamou o idiota dos olhos e comeu seu pão surpreso. O Orjon quer saber o que ele fez de errado com o suor. Nervosamente, ele pergunta à loira se ela gostaria de jogar com alguma coisa, mas a loira recusa frustrada. Orjon levantou-se e disse a ele para parar de comer mais pão e se inclinar o mais baixo possível. Orjon pede desculpas, e a loira quer saber o que aconteceu com ele, perguntando se o pão é venenoso. Ele costumava ser um nerd. Depois de ser atingido, ele ajusta os óculos e, neste momento, Daejeon olha para ele nervoso e confuso, dizendo que ele ajusta os óculos de uma maneira muito suspeita. O estudante respondeu que não usa óculos há muito tempo. Envergonhado, o novo menino diz que é um pouco sensível hoje em dia, e, em seus pensamentos, admite que começou a suspeitar que alguém o estava espionando. Do lado de fora do corredor, outro estudante olhou do lado de fora e viu Quan estudando e se perguntou se ele era realmente a garota do lado de fora do corredor. Também reparei que o novo tipo estava lá. Todos eles acabam pensando que isso é mais normal. Caminhando pelo corredor da imaginação deles, enquanto observava o corredor, a menina acidentalmente bateu no estudante. Ele ficou imediatamente irritado e disse que ela estava assustada. Ela saiu rapidamente, pensando que ele deve ser algum tipo de gangster para fazer isso. Quando ele se virou para a janela, ele viu Aida olhando para ele e voltou para trás, perguntando-se por quanto tempo ele estava sendo monitorado no quarto 9 agora. A garota de óculos mencionou que ouvi dizer que a amiga dela passou pelo quarto 1 mais cedo e que a maioria das garotas foi lá para ver o novo garoto porque ele era bonito. Mas ela pensou que a amiga dela. Ele só está interessado em aprender e não se importa com essas coisas. Envergonhada e irritada, sua amiga começa a pensar em uma resposta, mas seu colega de classe diz que ele está bem, ele é realmente bonito, e alivia a atenção. Ela concorda e vê uma razão para espionar os alunos recém-chegados. Depois de algum tempo, o dia acabou e o sol se pôs, olhando para o personagem principal. A garota sabia que ele se chamava Kwon Daejeon, transferido de Incheon, e de acordo com o que Ara disse a ela, Ara também mencionou que ela sabia o endereço dele e passou pela praça de comida a caminho da escola, dizendo que ele tinha um. Ela estava absolutamente fascinada. Sua amiga ficou sem palavras e se escondeu atrás dos pilares, observando-o como uma perseguidora. Inquirindo sobre o relacionamento deles enquanto caminhava para a casa da escola, sem um diretor.
Ele mudou de escola e outros alunos estavam por perto. Alunos, perguntando ao monitor da turma 6 se tinham que fazer lição de casa sem motivo, receberam a confirmação de que só precisavam seguir ordens e que 4 pessoas poderiam derrotá-lo. Um estudante contestou: "Ajude, um miúdo está com a PAM e eles não são os líderes que atacaram a turma 13. Irritabilidade surge. Quem pergunta qual é o problema?" Ele questiona se os alunos mostrariam seu potencial na classe 6 através do IGZEL, mencionando que venceria metade dos alunos se estivesse em outra classe. Ele pondera se os alunos se importam com regras compartilhadas por monitores, afirmando que IGZEL logo dominará todos os alunos do primeiro ano. Ele se compromete a resolver as coisas e pede para ser comunicado quando terminarem o trabalho. Na verdade, depois que Kim saiu, um de seus amigos comentou que ele era ótimo, e que quando eles o viram na classe 6, ele parecia um aluno normal, e outro aluno disse que eles deveriam aproveitar essa oportunidade para melhorar seu status. De longe, eles veem o protagonista se aproximando enquanto bebe o tecido, notando que o novo garoto está se aproximando deles, jogando o copo no chão e dizendo que eles deveriam segui-lo. Suspeitando que fosse o mar Egeu, ele parecia notar que eles o seguiam, virou uma esquina e seguiu como se nada tivesse acontecido. Enquanto o grupo o seguiu, ele continuou a andar normalmente pela rua. Ela nunca segue, ela está assustada, e se pergunta o que está acontecendo e por que o grupo está seguindo o novo rapaz. Ele saiu do esconderijo para ver o que estava acontecendo. O ex-aluno percebeu seu movimento, olhou para a garota que o atingiu antes e perguntou o que ela estava fazendo. A menina fingiu estar em um telefonema suspeito, e o estudante disse ao amigo para avançar e disse que ele os alcançaria mais tarde e enfrentaria a menina. Ele disse a ela que a seguia há algum tempo, mas ela negou, dizendo que ele estava apenas indo na mesma direção. Ele relembrou o choque anterior e voltou a perguntar por que isso aconteceu. Em seguida, ele tem uma epifania repentina, e afirma que ela deve gostar dele. Elogiou-a dizendo que ela é fofa e perguntou novamente por que ela o seguiu. Então, você pergunta se ela quer vê-lo trabalhar, para que ela não entenda o que ele quer dizer. Com confiança, o estudante abraçou a menina e assediou, dizendo que ia alugar um quarto para brincar com ela e perguntou se ela gostaria de participar. Foi nesse momento que a garota o empurrou e disse para tirar as mãos dele, completamente irritada com o insulto, insistindo que ela o seguiu porque gostava que ele avançasse. Os amigos dela ouviram a comoção e se perguntaram o que estava acontecendo. Isso chamou a atenção de Daejeon, que percebeu que o grupo havia parado de segui-lo com as mãos cobrindo os olhos. O estudante perguntou o que ela estava fazendo com um spray de pimenta, e ela disse que ninguém lhe disse para colocar as mãos sujas nela. O grupo veio. O estudante disse que a garota era louca, e ele borrifou o spray de pimenta diretamente nos olhos dela. Um estudante disse-lhe para colocá-la no chão antes que ele lhe batesse. Ela ficou assustada e insistiu que ela começou. O mesmo estudante disse que não tinha medo de bater nas raparigas. Ela ameaça usar o spray novamente se eles se aproximarem de longe. A protagonista pergunta o que eles estão fazendo enquanto os vê chorando. A menina fica surpresa ao ver o novo menino chateado, e o valentão diz para ela ir embora. Enquanto isso, o estudante ferido tentou abrir os olhos e ver o que estava acontecendo. Os bandidos dizem que quando Daejeon está aqui e seus amigos dizem que foi ele quem atraiu o lunático, o protagonista pergunta se eles estão seguindo ele há algum tempo, o que eles negam, apontando em outra direção. Daejeon diz que tem alguma coisa para fazer e convida os bandidos a se juntarem a ele. Eles rapidamente aceitaram o convite. A garota ainda tremia e se perguntou se ele estava fazendo tudo isso apenas para salvá-la. Depois de um tempo, eles chegaram a um beco onde os bandidos notaram que havia 2 pessoas lá e perceberam que eles eram da escola Bonjeon. Este é o Lee Junk-man, estudante do primeiro ano da escola técnica de Bonjeon, e este é o Jia Jinwo. Quem disse que você não vê uma garota da escola há algum tempo? Eurion e Hank dizem que são um bando de nerds e disseram-lhes para se livrar de um valentão. Ele perguntou se ele conhecia Kim Jong-un e disse que ambos precisavam fazer o que eles tinham sido ordenados a fazer. Os alunos confirmam que conhecem Kim, enquanto Daejeon observa a situação com calma. Os alunos da escola técnica disseram que ele iria deixá-lo em paz desta vez, mas se eles usarem o nome de Kim em vão, eles pagarão por isso. O valentão frustrado pensa em sua má sorte e se pergunta por que eles acabaram se encontrando assim. Algo chamou a atenção de Shajin. Wal pergunta se a garota trabalha com eles, a multidão responde que não, e algum tempo depois, o Daejeon suspeito continua a vigiá-los de perto em um edifício comercial comum. Fiseu pergunta o que Kimahri está fazendo, como ele deveria. Ele tem que cuidar do novo rapaz. Quem respondeu que ele enviou Jin Gilmore para encontrar outros alunos para tratar disso. Giseu ficou cético, questionando se Yang poderia lidar com a situação, mas quem disse que ele era forte, acrescentando que mesmo que não fosse, ele não chegaria à escola depois que os alunos do segundo ano o atacaram. Apesar de serem alunos do segundo ano, eles lutaram ao lado dos alunos do terceiro ano, e sabiam que não deveriam mexer com eles. Enquanto isso, um grupo de bandidos empurra o protagonista para um beco tenso. A garota perguntou se poderia ir embora. O bandido disse-lhe. Calando a boca e apenas olhando curioso, o novo garoto se pergunta por que ele o segue desde a escola e o que ele deve fazer. Ele disse à multidão para deixar a garota ir embora, e a multidão perguntou quem ele achava que tinha tirado seu casaco.
O bully pergunta se o protagonista sabe da situação em que está, e ele questiona se ele está ciente de que está aqui para ser espancado. O protagonista responde que não sabe, tentando entender o que aconteceu. Os alunos de transferência lembram que mencionaram Shin Hong aqui antes, e se continuarem a mandar homens atrás dele, ele será ferido por fumaça. A multidão se aproxima, e Dai-Chi o avisa de que se ele soprar fumaça em seu rosto, ele morrerá. Quando o valentão está pronto para soprar a fumaça, o novo garoto diz a ele para não fazê-lo apenas para se divertir. O homem rude agarrou a boca do valentão e começou a empurrá-lo para trás, surpreendendo todos ao seu redor. Depois, varreu as pernas do bandido, pronto para derrubá-lo no chão. A multidão percebe que algo está chegando, e Grandil dá um forte tapa no rosto da multidão, fazendo-o cuspir com o impacto do punho. A garota ficou sem palavras. A multidão disse na loja: "Ele é realmente forte", e se levanta Daugen, dizendo que os valentões não o escutam, e comentando que eles se tornarão seus amigos em breve. O aluno de disse que se eles não derrotarem o novo garoto, quem os punirá, e seus amigos disseram que ele não sabia nada, mas achou que eles deveriam atacar todos de uma só vez. Todos carregam perto do protagonista. Os três hesitam em dizer que um deles deveria ir primeiro, com um olhar de desdém, e o novo garoto pergunta se ele deveria atacar, o primeiro posicionado para atacar todos. Em uma ocasião, ele fingiu se mover em direção a um aluno e deu um tapa na cara de outro aluno. Um dos bandidos amaldiçoou e lançou em cima dele, mas Daejeon escapou facilmente do ataque e foi atrás do outro estudante, com o qual ele ficou muito assustado. Ele bateu fortemente no centro do rosto, deixando-o inconsciente no local. O restante da multidão ficou preocupado e perguntou se ele ainda poderia lutar, dizendo que eles deveriam atacar juntos. Agora, antes que eles possam se mover, o protagonista chuta diretamente no peito, batendo-o na cerca à distância. Um dos bandidos amaldiçoou o recém-chegado e se preparou para dar um soco, mas foi rapidamente subjugado. As costelas foram atingidas diretamente e cuspidas com dor. Daejeon agarrou seu braço com força e o jogou no chão com força, pronto para empurrar seu joelho no rosto. Nesse momento, o valentão começou a suar profusamente de medo. Daejeon disse-lhe calmamente que ele quase o matou desta vez. Enquanto isso, no cybercafé, que morreu em seu jogo, disse que ele até perdeu a batalha automática. Ji-seok disse a ele que ele não deveria ir ao cybercafé apenas para jogar com seu celular, acrescentando que a batalha automática tinha suas limitações naquele momento. Ele respondeu porque eles demoraram tanto, mas ficaram surpresos e assustados ao ouvir que todos os seus amigos foram derrotados. Um dos bandidos estava assustado e sentiu que algo se aproximava. Ele começa a correr através de uma área escura, olhando para trás em desespero enquanto corre. Nota que algo está se aproximando, é uma mão gigante, e começa a gritar em desespero. Ele corre mais rápido, chorando enquanto suas mãos o perseguem e vê uma luz no final do túnel. O bully começa a suspirar alívio, dizendo que uma vez que ele sai, ele estará seguro, mas antes de terminar sua oração, a mão o agarrou com grande força. Ele estava tão perto da saída que ele conseguiu escapar. Ele pulou, zombando da situação e dizendo com entusiasmo que ele estava vivo e com uma aura mortal. O protagonista apareceu, pronto para dar o golpe final. Em choque, a multidão percebeu que era um estudante transferido e apontou o punho para a pessoa que caiu no chão, e a multidão acordou apenas como um pesadelo. Daejeon olha para ele de cima e pergunta se ele está acordado, e quando ele se levanta, ele vê todos os seus amigos feridos chutando o bully. Daejeon disse a ele. Ele se levanta e se alinha, repreendendo-os por se reunir como covardes, enquanto outro valentão relata por telefone que o menino recém-chegado enfrenta 4 estudantes ao mesmo tempo. Chegin-Wood perguntou se havia alguém assim no Dragon Warrior, e seu amigo respondeu que não, dizendo que ele era um estudante transferido de outra cidade, um assustado que lhe agradeceu por suas atualizações. Enquanto isso, o protagonista pergunta ao bandido quem deu as ordens. Ele pergunta se ele é Kim Monjon, já que o bully mencionou seu nome anteriormente, e o bully percebe que ele está em sérios problemas, e quem soube da derrota diz ao novo garoto que ele está errado. Mas sua clavícula está pressionada com força, e quando o protagonista pergunta se ele é algum tipo de palhaço assustado, o bully admite quem os enviou, mas implora que ele não diga nada. Aqui, à distância, a rapariga olha para o novo rapaz e se pergunta se algum tipo de gangster a está observando. Dagon pergunta o que ele está fazendo lá, e o bully diz que ele o segue porque ele gosta dela e está muito zangado. Ela grita que não gosta dele, diz que o odeia e dá todos os tipos de insultos sobre sua aparência. Com seu orgulho despencando, o valentão pede desculpas, e diz que está apenas seguindo ele. Isso chamou a atenção de Daejeon, e não sabia o que fazer nesta situação. A garota disse que ele assistia filmes demais e estava errado, disse que não gostava de se envolver nesse tipo de violência, e foi embora. Suspeita. O novo garoto continuou olhando para ela e, quando ela saiu do beco, ele foi para os alunos da Escola Técnica 1 para pensar que todos na área apareceram como gangsters. Os 2 estudantes disseram que ela era bonita e diferente das garotas de sua escola técnica. Enquanto isso, o bully troca seu número de telefone com o protagonista, mas Daejeon irritado conta a ele. Parece que ele trouxe o Kim Myeon-jong e o bully aceitou o processo. No dia seguinte, na escola impaciente, Daejeon se pergunta por que Kim ainda não apareceu, embora a terceira aula tenha terminado.
O bully Young Hitmo diz que ele não viu Kim na escola hoje e diz ao Daejeon que ele acredita nele filosoficamente. O menino recitou o provérbio: se Muhammad não for para a montanha, então a montanha irá para Muhammad. Algum tempo depois, na classe 6.1, Daejeon abriu a porta com uma expressão séria. Bully Young ficou surpreso ao ver o novo garoto em sua sala de aula. Daejeon perguntou: quem é o relógio de ouro? O bandido fingiu não saber e apertou sua clavícula novamente. Young percebe que ele é Daejeon, que ele não o reconheceu através dos óculos. Todo mundo olhou para essa cena e não sabia o que fazer. De repente, uma garota entrou na sala de aula e perguntou por que o novo garoto estava fazendo isso em outra sala e por que Young Shimo apenas o deixou passar, dizendo a ele para não ficar envergonhado. Nesse momento, ele agarra o casaco do protagonista, percebe que ele é um estudante transferido e pergunta por que ele está fazendo isso. Ele perguntou por que ela queria puxá-lo para fora, e ela respondeu diretamente com um tapa alto na cara. Em seu rosto, jogando seus óculos no chão, a garota então disse a ele para falar educadamente, dizendo que ele não deve saber quem ela é. Surpreso, ele admite que não sabe, e pergunta a ela o que ele faria se os óculos tivessem sido quebrados. Ela diz que não sabe porque ele é novo e pergunta se ele conhece Betsu Oyu, líder dos alunos do terceiro ano do Dragoni. Calma, o novo garoto diz que ela não sabe que ele está completamente apaixonado. Ela diz que Betsu Oyu que é sua opa, e em sua mente ela pensa em como Daejeon é bonito sem óculos. No entanto, o protagonista pergunta que ele tem que fazer isso. Quando ele percebeu outro estudante se aproximando, o estudante surpreendeu o novo garoto chutando Ian na barriga. Ele agarrou o cabelo do bandido e bateu nele com a palma da mão, antes de se preparar para bater-lhe com mais força, fazendo o bandido cuspir curiosamente. Nesse momento, o novo rapaz percebe que é Kim Dong-joon, e pergunta se é realmente ele, confirmando que é ele, e ele ouve dizer que os alunos de transferência estão procurando por ele. Daejeon respondeu. Disse que ele estava realmente procurando por ele. Foi também naquele momento que todos os alunos ficaram horrorizados, fazendo com que o novo garoto percebesse que estava sendo observado por toda a turma. Quando seu chefe de missão lhe diz em tom zombarneiro que ele pode fazer o que quiser, que diz que Daejeon não tem razão para procurá-lo, e pergunta o que ele quer, Daejeon começa a dizer o que ele quer e se move rapidamente para dar um soco, surpreendendo qualquer um com a velocidade de seu movimento, mas de repente o soco é bloqueado. Quem está no seu caminho? Foi Giseo quem interveio na briga. Perguntando ao protagonista por que ele lutou de repente, Daejeon perguntou confusamente quem ele era. Giseop se apresenta como Yu Giseop da classe 5, e embora seja um problema para outra classe, ele diz que as coisas não devem ser resolvidas de maneira leve. Giseop então tenta derrubar o Daejeon no chão, mas ouve um crepitante, e fica surpreso ao perceber que seu braço está preso. Tremendo, ele entendeu que não poderia derrubar o novo garoto nem mexê-lo. Daejeon zombou da força da cintura do Giseop. Quando perguntado se ele realmente queria derrubá-lo, Yu retirou o braço e mudou de assunto, dizendo que não importa o quão caótico a escola fosse, Daejeon deveria saber o que estava acontecendo. Kim abraçou Young e disse que talvez fosse por causa da confusão do dia anterior. Quinn rapidamente muda de atitude e agarra o cabelo do bully novamente, dizendo que ele precisa de uma explicação. O suado Young começa a falar, mas é interrompido por um gancho esquerdo diretamente em seu rosto, deixando Daejeon surpreso com o comportamento de Jin de derrubar a multidão. O Kim disse que toda a situação é assim. Ian se sentiu como lixo se defendendo, e continuando pedindo desculpas por tudo, muito irritado. Quem perguntaria se a cabeça de Genny estava em branco, e se era realmente tão difícil seguir ordens. Depois que o protagonista espanca o valentão, o líder da classe 6 olha para trás, e admite que ele não lida com a situação. Pergunta por que é que o novo está a fazer isto sem provas. Apesar de não se sentir culpado, ele conta que se sente como um lixo quando olha para longe. Daejeon começa a mostrar suas evidências, mas percebe que ele não tem nenhuma e fica frustrado. Quem te contou isso? Faça com que o valentão pare de fingir que está sofrendo e Ji-seok diz a ele para se acalmar. Ji-seok. Ele então disse ao novo garoto que ele fez uma falsa acusação e que, como eles não se importavam com o acordo entre as classes, eles também não deveriam se importar com a campainha. Está começando a tocar. Pensando bem, o protagonista admite que não há nada que ele possa fazer agora, então ele diz que irá embora com orgulho. Quem disse que Ji-seok lida bem? Ji-seok admitiu que ele estava um pouco nervoso, comentando que o novo garoto é realmente forte e é melhor não brigar com ele. Pegue no telemóvel. Quem disse que só havia uma maneira de lidar com isso? Algum tempo depois, na primeira aula, o professor estava ensinando Daejeon, e ele estava profundamente perdido em seus pensamentos, dizendo a si mesmo que ele sabia quem era culpado, mas que sua autoridade foi retirada sem que ele percebesse. Quando Kim espanca Jan Hitmo e como o Giseop defende seu amigo, ele sabe que se ele espanca em alguém que não se importa com o sistema de classificação da escola, ele será visto como um mau, dado que a única vítima é um bandido, qualquer investigação como líder da bandida. Foi muito mais difícil naquela época. O professor diz que na guerra, há uma razão que é essencial. Observe a Geon, que fixou a ideia de usar razões em sua mente, entendendo que precisa de uma razão para agir. Enquanto isso, na parte de trás da escola,
5 alunos estavam sendo espancados. Yang foi espancado no final. Levou 2 tapas em vez de 1, como todos os outros. Irritado. Quem os amaldiçoou? Pergunta-lhes como não conseguem derrotar um rapaz. Bully. Yang acredita que mesmo aqueles que não têm confiança para lutar sozinhos e começam a dizer: os alunos transferidos não são normais. Atenda ao telefone. Quem disse ao bandido para calar a boca é Xijun sentado do outro lado de alguém. Os homens não cobraram o dinheiro que deveriam dever, e o Eijun disse que ele precisava atender uma ligação perguntando o que aconteceu ontem, e que disse que eles precisavam chamar Jin Wi e o resto do grupo porque ele tentou lidar com isso, mas falhou. Ele diz que eles vão terminar o trabalho estranho depois de deixar o novo garoto que está quase morto. E o bully da escola técnica pergunta se ele é forte e menciona que ele tem muitas pessoas que o superam em número. Ele estava tentando dizer algo, ouvir atentamente quem perguntou de quem ele estava falando, querendo saber quem era a garota de ontem e perguntando a Yang a quem eles estavam se referindo. Os bandidos querem saber por que eles estão falando sobre ela, porque ela não tem nada a ver com a luta. Yang pergunta por quê, e Jinghua responde que ele vai bater nela, mencionando que ela é seu tipo e diz com um sorriso maligno que ele vai brincar com ela, que disse que ele também vai levá-la, e diz adeus, enquanto Yang ainda está confuso sobre por que eles a envolveram. Neste momento, o líder perguntou ao valentão se ele o ouviu fazer Yang. Percebendo que eles realmente queriam envolvê-la nisso, ela se culpou e se perguntou do que deveria ter medo. Ele já pensou que eles deveriam esperar, lembrando que, de acordo com as regras da escola, você só pode controlar uma sala de aula brigando com o líder da turma, e portanto, não pode lidar com os alunos das outras salas de aula. Você acha que já que a menina é da turma 9, e o líder daquela turma é responsável por ela, você não vai ficar em silêncio? Quem responde que está tudo bem porque a menina não paga proteção? Lembra quando você conheceu Les no Go? Quem disse? Mais tarde assumiu a classe 9 e chegou à conclusão de que Jack não deveria se preocupar com isso e só precisava se concentrar em trazer os 2 alunos que ele pediu para ele. Enquanto isso, na primeira aula, o valentão se ajoelha e pede desculpas, dizendo que isso não vai acontecer novamente. A loira menciona o rumor de que o novo garoto derrotou os 4 valentões, e o garoto fica impressionado, enquanto o Ron diz que o garoto já é uma lenda. Então a loira diz que você quer ser um bom amigo do estudante transferido, e o John responde que eles quase não interagem com ele com os pés. Sobre a multidão, Daejeon questiona se é realmente culpa dele. Enquanto o bullying continua a pedir desculpas lembrando como ele foi espancado, o protagonista chega à conclusão dizendo ao bullying para pedir desculpas à garota de ontem que o bullying parece mais um cara pobre. Envergonhado, Yang diz que se ele se ofereceu para comprar Teobok dele, como uma desculpa surpresa, o novo garoto se perguntou se ele deveria aceitar, pensando em como ele sentiu pena do valentão, e finalmente ele aceitou e agradeceu a oferta porque o valentão pagaria. Enquanto isso, na lição 9, Higgin pergunta se ele vai comprar o Teobok e como pedir desculpas, e ele diz que sim. Ele cuidadosamente assegurou-lhe que não tinha segundas intenções e só queria pedir desculpas. Ela mencionou que Daejeon também viria, e agora ela interveio imediatamente, entusiasmada com isso, dizendo para eles irem rápido. Yang disse que ela não convidou Ara. Sua amiga disse que não, porque seria desconfortável, e eles só iriam comer. Ara começou a implorar, pois esta poderia ser sua única chance de namorar o novo garoto. Jenny cede, dizendo que ele também pode vir agora, já que ele pagaria por 2 pessoas e chama isso de uma data dupla, mas ele imediatamente se arrepende de dizer isso, e Higgin relutantemente aceita a convite, mas ele admitiu que foi uma má ideia. O bandido ficou surpreso, dizendo que eles se encontrariam quando saíram depois da escola e começou a questionar o que acabou de fazer, pensando que ele realmente pensou que eles estavam apenas saindo para jantar, e agora ele não consegue acreditar que ele envolveu a garota nessa briga. Quer saber o que fazer com um garoto de óculos? Ele chamou a atenção dela, pensando que Minso deve ser o colega de mesa de Daejeon, e se perguntou se eles estavam próximos. Algum tempo depois, quando o sol se pôs, 2 estudantes da escola técnica perguntaram se poderiam se envolver na batalha. Outra pergunta escolar. Hoffman disse que era necessário porque quem se escondeu atrás deles? Os alunos perguntavam quem seria se eles esmagassem. Eles disseram que terão que transferir ou abandonar a escola se isso acontecer, mas acreditam que Kim Jong ajudará sua equipe a assumir a escola. Bond John assume a escola. O roteiro aumenta seus lucros. Hoffman não quer continuar a tirar vantagem e para isso, os alunos transferidos devem ser presos ao mesmo tempo, e em outra parte da cidade, Daejeon passeia com o bully e 2 meninas da classe 9. Pensando em como é estranha essa combinação de pessoas, enquanto Shirin achava a situação desconfortável, Ara só pensou em jantar com o novo garoto e como as coisas estavam indo rápido. O protagonista curioso pergunta onde eles notam que tudo parece estar fechado, querendo saber se eles têm Tobok, Wit e Was em tais lugares. O bully confirma enquanto evita o contato visual completamente fascinado. Ara diz que os bons restaurantes estão sempre em lugares como este, às vezes nem mesmo sem placa. Surpreendentemente, o valentão comentou que ela sabia o que estava fazendo, e ela respondeu. Ela fez todos os melhores restaurantes, mas ela não sabia que havia um bom restaurante por aqui, e Hijin acrescentou que ela também não sabia. Nesse momento, o novo garoto perguntou ao bully o nome do restaurante e ele começou a ficar nervoso.
Duvido. Dagon perguntou-lhe por que estava tão nervoso. Se ele estava planejando alguma coisa por trás dele. Ele viu vários estudantes se perguntando o que estava acontecendo. Ele percebeu que eles eram estudantes de uma escola técnica. A raiva chamou Yang Jimo-yang para se ajoelhar e começar a pedir desculpas. Ele ficou assustado e disse que Dagon poderia matá-lo. Não acabou. Ele não tinha escolha. Higgin, agora, assustada, começa a perceber o que está acontecendo, e Kiara, confusa, pergunta à amiga, que está acontecendo com a raiva. Jijin chama Rian de lixo, ele ainda está ajoelhado, e diz que não quer arrastá-la. Hijin diz que ele deveria pelo menos deixar Ara fora, e então o valentão da escola técnica liga para a garota sexy e diz que ela parece mais bonita. Quando ela fica com raiva, outro valentão pergunta a Jin se ela não tem medo de Kim se ajoelhar diante dos inimigos que estão se aproximando deles. Por que um bully? Ele pergunta. Ajoelhado no chão, quando o novo garoto liga para Jin com um olhar assassino, dizendo a Jin que ele irá matá-lo mais tarde, deixando o bully completamente assustado. Um estudante da escola técnica perguntou se ele era o garoto que derrotou 4 alunos ao mesmo tempo, e seu amigo respondeu que os 4 perdedores devem ser idiotas, dizendo que Daejeon parecia fraco. Jin-guk disse que esse novo garoto pode fazer sua escola parecer terrível, mas eles não deveriam baixar a guarda porque eu escolhi Man, porque eles viram o verdadeiro poder de Daejeon. Então um estudante cruzou os braços. Querendo saber se a Big Times é tão poderosa como eles dizem, este é Minion One da escola técnica, que pede para atacar primeiro, dizendo que quer saber o quão forte é o chefe da escola. O bully se gaba para Youngleon de ser um dos 10 melhores calouros da escola técnica Bonion. Durante o discurso, o Daegon se perguntou o que ele estava olhando. A multidão ficou irritada e chamou Daegon de um homem pateticamente fraco. O Daegon disse que estava a olhar para ele. Min respondeu dizendo que não tinha certeza se Daegon estava realmente olhando para ele, mas se ele fosse lutar, ele deveria agir o mais rápido possível. Estranhamente, o bully afirma ter habilidades secretas únicas e desenvolve uma visão além das pessoas comuns correndo em direção aos estudantes transferidos. Ele disse que depois de olhá-lo nos olhos, ninguém sobreviveu, e seu amigo riu e disse que se fosse verdade, todo mundo morreria. Ming estava se gabando, mas suas palavras eram um pouco credíveis. Então ele se lembrou das épocas passadas em que ele enfrentou Min e como era difícil por causa de seus olhos. Você precisa olhar nos olhos do oponente para responder aos ataques deles, e é por isso que é difícil evitar os ataques de Min, embora eu tenha derrotado Min com o ataque dele. Ele não sabia como o novo cara iria lidar com isso, mas sabia que não seria fácil. No entanto, ao contrário do gablório de Min Daegon, ele já o dominou. Surpreso, Min pergunta o que aconteceu, dizendo que o estrangulamento é perfeitamente seguro. É por isso que ele nem sabe se seu amigo está consciente, frustrado porque ele não consegue nem perceber isso, porque os olhos de Min sempre parecem iguais. Daegon observa a situação e diz a Min para se render, mas quando o personagem principal não aparece, o estrangulamento continua a tornar o rosto de Min vermelho. Qualquer reação, o que deixou Hoffman preocupado. Todos os bandidos ficaram chocados e jogaram Mina no chão. Daegon perguntou por que ele perguntou se eles realmente achavam que ele iria libertar seus amigos apenas porque eles pediram para ele. Ele questionou se eles vieram aqui com a intenção de matar, porque eles arrastaram pessoas inocentes para isso, e é por isso que ele iria matar com a mesma determinação. Um dos alunos disse que o Daegon ainda não entendeu o que estava acontecendo e que não havia sentido derrotar um deles porque havia mais 9 alunos. Outro estudante perguntou. Daegon pensou que seria o último. A protagonista, de pé íntimo, se aproxima de Ara e deixa-a segurar a mochila, dizendo a ela para se afastar porque as coisas podem ficar perigosas. Sua amiga corou de vergonha e disse que não era um romance específico. Daejeon caminhou em direção à multidão, esticou-se e disse a eles para virem de uma vez. Os alunos planejam primeiro cercar o menino recém-chegado com 5 homens e atacá-lo, e se ele cair, eles o pisarão. Então eles começam a caminhar em formação e cercar o Daejeon com 5 homens. Observando a situação e pensando no que fazer, ele decidiu seguir da parede, atire nele com todas as suas forças, bate-o na parede e depois mate-o com um soco. Nesse momento, um dos bandidos o amaldiçoou e correu para a frente, pegando um pouco de terra de um vaso de flores próximo. Daegon joga-o diretamente para o bully para confundi-lo. Enquanto isso, um garoto loiro entra com um chute, e o estudante transferido imediatamente o agarra e joga-o no chão para evitar outro soco. Imediatamente depois, o Daegon bateu o bandido com um gancho direito debaixo do queixo, chutando o garoto loiro diretamente. Jiang disse com um olhar de surpresa que ele sabia que o protagonista era forte, mas não percebeu que ele era tão forte, e se perguntou se ele era capaz de derrotar Kim Jong-il e talvez até se tornar o líder durante todo o primeiro ano. Corrigiu-se dizendo que ele não só poderia fazê-lo, mas estava convencido de que Daejeon o faria. Assustado, o menino estranho pergunta aos amigos o que eles estão fazendo e lhes diz para atacar. Agora tudo é um lançamento, mas o protagonista também começa a correr, esquivando facilmente um contra-ataque de gancho esquerdo, costelas, e depois acabando. Um soco direito no rosto, outro lançou em direção a ele, mas antes que ele pudesse chegar perto, foi chutado no estômago até cuspir, e outro chute direto no pescoço, e caiu no chão.
Agora só restam 2 bandidos suando. Daejeon disse que uma vez 7 é um pouco difícil, e agora só restam 2 frutas douradas sorrindo. Ele disse nervosamente que só podia rir. Daejeon não era quem assistia à luta. Homeman observou que Daejeon deve ter lidado com tais situações antes, pois quando os 2 bandidos se atacaram, ele os forçou a se alinhar em linha reta, o que significava que eles não poderiam cercá-lo. Isso faz com que as pessoas atrás sejam bloqueadas pelas pessoas na frente, impedindo-as de atacar ao mesmo tempo, forçando uma cena de 1 a 1, admitindo que o novo cara é forte. Hoffman ficou impressionado e mais pessoas chegaram naquela época. O protagonista observa preocupado como o grupo se aproxima. O Hoffman disse que realmente precisava comprar uma moto. Logo, um dos bandidos chega e fica surpreso ao descobrir que todos os outros estão derrotados, mas está feliz que ele trouxe um taco e diz que seu sonho é bater em alguém com ele. Neste ponto, Hoffman reconhece a força do novo garoto, mas diz que, apesar do bom trabalho que ele fez, seu destino é morrer inseguro hoje. Fazer o quê? Daejeon coçou a cabeça enquanto avaliava a situação, e Hoffman perguntou se ele era. Mind pensa que ele pode lidar com isso. Apenas um homem vem e pergunta se Daejeon está realmente sozinho. Todos se viram para ver quem é mais show. O protagonista e amigo de Aegean pergunta o que ele está fazendo lá. Mais pessoas seguem Myong-Chol. Para uma surpresa repentina do novo garoto, junto com Mind Show, Hong Loira e Myong-Neo vêm ajudar. Mineo diz que ele está aqui para ajudar o líder da classe Ema, e também admite que, embora ele esteja chateado com o facto de Daejeon estar substituindo seu líder, ele não pode ignorar sua surpresa e o novo garoto pergunta, como eles sabem disso? Lá estão eles. Minso disse que foi por causa de Yang, que imediatamente disse a ele para calar a boca. Hoffman percebeu que havia sido enganado e ficou furioso. Young disse que quando o valentão o ouviu, ele estava apenas falando, dizendo que seus ouvidos estavam bem. Hongman irritado o amaldiçoou, dizendo que era tudo culpa dele e que Kim Jong-un o mataria de qualquer maneira, mas ele o mataria primeiro. O nervoso Overlord Yang disse que nem gosta de Kim Jong-un porque ele o faz fazer todo tipo de covarde, acrescentando que ele não é mais o tipo de pessoa que recebe ordens silenciosamente ou um subordinado que Kim Jong-un liga. Idiota para os alunos da escola técnica Minio, ele então perguntou se Yang estava do seu lado agora dizendo que ele estava bem porque ele era outra pessoa de sua equipe, mas eles ainda tinham cerca de 7 ou 8 pessoas do outro lado, então ele perguntou quem era o líder deles. Pode ser um destes 2. Mino aconselha o Daejeon a lutar contra os 2 líderes enquanto sua equipe gerencia o resto. Mincho disse que não iria lutar, ele só iria assistir em silêncio. Hoffman percebe que Minu é um líder, e quando eles veem John, eles confundem Minu com um mercenário adulto antes que Daejeon agradeça. Para ajudar na luta, ele disse que não acreditava que eles iriam lidar com isso, porque cada um teve que derrubar 1 ou 2 estudantes, e um deles até tinha uma arma. Naquele momento, Minu diz a Daejeon para não se preocupar porque ele é um guerreiro sujo. Deixa cair sua bolsa no chão, diz a todos para se prepararem. Um dos bandidos coloca seu celular no bolso. O Jonga abre uma pasta e Minu tira algo de sua bolsa. É um cacetete de combate. Enquanto o bandido loiro agarra algumas juntas de aço enquanto o Jonga segura uma chave. O Minu diz que são. Fora da escola, Daejeon fica surpreso e se pergunta se eles têm merda em seus cérebros, não entendendo por que suas bolsas estão cheias de armas. Um bandido diz que o Ruivo é o lendário mestre de todas as armas, e seus amigos perguntam se ele está falando de um videogame. Então o bully loiro diz que eles parecem estar falando sobre Minu, e Minu liga para o cara com o taco de beisebol e pergunta se ele sabe como usá-lo. O valentão responde que tudo o que ele precisa fazer é dar um soco na cabeça de alguém e estar confiante na vitória. Minu desafia o valentão, dizendo que ela iria lhe ensinar uma lição. O bandido fica irritado e diz que ele não é responsável se a cabeça de Minu é esmagada, e Minu diz a ele para tentar. O bandido pulou e disse que iria matá-lo. Foi então que Mineo percebeu que ele era um homem hábil, e quando os primeiros estudiosos usavam um bastão, eles levantavam o bastão para a direita, abaixavam diagonalmente e jogavam giz em pó na cara dos bandidos. Minu atacou diretamente o abdômen da multidão e se preparou para um golpe que o surpreendeu com o que acabou de acontecer. Minu continuou chutando sua virilha com força, fazendo com que o valentão caiu de joelhos. Nina recebeu um chute no rosto e os outros estudantes ficaram atordoados e não entenderam o quão sujo o garoto poderia bater depois da briga. Minu pegou um dos bastões e disse que ele era bom em usá-los, enquanto segurava o bastão e o bastão do bandido, dizendo que era hora de cuidar do resto dos extras para se concentrar na luta. Ner questionou se este era um estilo nervoso de 2 espadas. Um dos alunos disse que Minho usava armas como uma loucura e chutou a virilha das pessoas, chamando-o de nojento e excitado, e Minho disse que se os alunos não viessem até ele, ele iria até ele. Em resposta, o valentão pulou. Correndo para a frente, pensando que precisava proteger o rosto e a virilha, Minho evitou seu contra-ataque com um soco na parte inferior da coxa. Nesse momento, o nerd também lançou os olhos. Ela rapidamente deu um tapa no rosto dele, deixando o nerd irritado com a interrupção e, com um olhar assassino, cutucou com a chave dele.
Vendo tudo isso, um estudante disse que eles eram loucos e que precisavam pegar alguma coisa do chão. Um estudante pegou uma garrafa e perguntou se era muito perigoso, e seu amigo respondeu que agora não era hora de pensar nisso. Surpreendentemente, o bully. Ele pula em grande velocidade e atinge um estudante e outro chuta a loira, mas Jane chega rapidamente e chuta o bandido na barriga. O esquisito diz que toda a situação é uma bagunça. Daejeon disse arrogantemente que os números anteriores não importavam, perguntou se eles estavam lutando com a boca, confiantemente chamando-os para lutar, e os dois principais bandidos começaram a se preparar para a luta. O homem da casa disse que não importa quantas lutas Daejeon vença em 1 contra 1, ele não vai perder, dizendo que ele lutará primeiro e se não correr bem, seus amigos deveriam intervir para oferecer ajuda, pensando que, como o Daejeon atinge rapidamente, ele não pode arriscar cair em um golpe longo. Hoffman rapidamente correu para o protagonista e se posicionou para começar a lutar. Daejeon pegou-o, deixando o bully completamente sobrecarregado. Daejeon empurra seu ataque pressionando sua cabeça para baixo. Neste momento, os amigos de Hoffman tentaram ajudar, mas o novo garoto evitou o chute. Só conseguia esquivar. Hoffman surpreendeu o protagonista ao colocar os braços em volta do tronco de Dagen. Os olhos dele, os bandidos dizem que tudo acabou porque um guerreiro o pegou por trás. Surpreso, Daejeon se perguntou se Hoffman acabou de dizer que o lutador puxou Daejeon com todas as suas forças. Hoffman diz que vai matá-lo, mas Daejeon começa a andar, mesmo quando ele está sendo segurado, e Hoffman diz que ele não pode escapar. Ele agarrou um dos braços do Daejeon e levantou seu corpo. O Hoffman disse que iria acabar. Agora ele está preparando um suplex invertido, uma técnica na qual você agarra seu oponente e joga-o para trás. Dependendo de como caiu, pode ser fatal. O homem conseguiu completar o movimento, mas o Daejeon agarrou a parede com sua força para evitar uma queda. Neste momento, Hoffman ficou atordoado e se perguntou por que ele não podia se mover, percebendo que Dagen correu para a parede. A propósito, ambos acabaram no chão. O Daejeon então agarrou o bandido pelo braço para não deixá-lo escapar de seus movimentos, deixando-o imóvel no chão, virando-o e rolando-o para o lado. A multidão estava agora assustada e percebeu que estava a cair novamente. Dagon naquela época. Ele está pronto para acabá-lo com um soco, mas o amigo do bandido intervém novamente e tenta chutar Daejeon, que mal o evita, forçando-o a deixar a luta. Daejeon pensou em como ele era irritante e como eles eram eficazes quando lutavam juntos.